E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho na área novamente para mais um react. Como prometido, vamos aqui trazer Cat Ghost. Já vi as outras séries do Goulart sobre jogos e tal. O último que a gente viu foi a menina que cai no poço, que eu esqueci o nome agora. E vamos lá, entendendo o mistério de Cat Ghost. Deixa o like, porque você deixando o like, o YouTube divulga esse vídeo aqui para mais gente. Então, se você quiser me ajudar de alguma maneira, é só deixar o like, mano. Bora pro vídeo. Vamos lá. Então, isso aqui é uma série que eu já venho acompanhando há um tempo, lá desde 2018, e eu decidi fazer um vídeo sobre todo esse mistério da internet, que eu quero que vocês saibam o que tá acontecendo. Seguinte, pega uma pipoca, porque o vídeo Não vai ser tem, Goulart, é não 4 vai ser horas um da vídeo manhã resolvendo tudo, agora. porque não tem nada confirmado, Não só tem vamos pipoca, tentar entender não tem o que tá pipoca. acontecendo aqui. Tudo que eu falar vai ser uma teoria, e claro, suas teorias nos comentários, principalmente sobre o final, vão ser muito bem-vindas. Tá bom. Bom, hoje vamos falar muita coisa sobre Cat Ghost. Não conheço, não conheço, não conheço, não conheço. Oxi. Bom, Cat Ghost é uma série no YouTube que conta uma história em 13 episódios e mais Ah, eu 2 achei que era um episódios de jogo. bônus. Só Eu que achei que cada era um episódio jogo. tem um joguinho pra gente jogar. Você baixa no seu computador e roda, que ajuda a gente a entender o que tá acontecendo aqui. E parece ser uma história bem simplesinha, com uma animação amigável, fofa, engraçadinha, mas tem muito mais coisa que você pensa escondido nisso aqui tudo. A gente não vai falar de tudo, porque tem muita parada, e também tem coisa que ainda não foi descoberta por ninguém, nem por mim. Vão ser tudo teorias, e eu quero que vocês ajudem também a criar teorias nos comentários aí, e eu prometo que você vai gostar, cara. Eu não quero falar nada, tá? Vamos começar do zero como alguém que nunca viu nada. Só peço que preste atenção em todos os mínimos detalhes, porque tudo pode indicar alguma coisa, até os que eu perdi. Enfim, vamos começar do começo. Episódio 1, aniversário. Começou o episódio com a tela pegando fogo, ok, estranho, mas vamos continuar. Logo, os personagens são apresentados. Gideon, um ouriço, Elon, um gato, Eu tenho quase certeza que eu já vi fantasma. esses E o Gideon tá dormindo, personagens e elas estão em tentando algum acordar lugar, ele. tá ligado? Eu já vi esses personagens em algum lugar. Sleeping like a baby. Yeah, like a fat little baby. Like a little fat, ugly baby. Like a fat, ugly little abandoned baby. Because the Oxi. baby was so fat and ugly, no one would ever love him. Gideon! Oh, jeez. Oh, awesome. It's you two. Já dá pra ver que o Gideon é um cara sério, de saco cheio da vida, assim. Mas ok, mano. Mas também, as outras pessoas também, né, porra? Já espetava assim com meus espinhos, tá ligado? Só pra ficar esperto. Fazendo ali? What do you want? Rise and shine, birthday boy. It's time for a surprise. I'm sorry. I think you've made a mistake. It's not my birthday. Bom, elas querem ir pra um lugar chamado Party Country pra comemorar o aniversário do Gideon. Tá. Mas ele não liga, ele só quer dormir. Get Ah, dressed, tô preciso. cause we're going to party country. Wow. Just let me finish my nap and I'll get right on that. Gideon, if you don't get up, we're gonna put a curse on you. Well, you've already put a curse on me. You've kept me from sleeping. Come on, Gideon. It's time. You have to give in. You can't resist. Ok, mas enfim, depois disso, o Gideon fala, ah, beleza, vamos lá então, né? E elas comemoram felizes, levam o Gideon pra fazer uma surpresa com um bolinho, e aparentemente ele tem Meu 48 Deus, que anos. bolo feio da pão Doritos that ali. cake is, it looks fantastic. Nara, that cake looks like it's seen better days. Do you have any idea how hard it is to make a cake without hands? A Nara fala que é difícil fazer bolo sem as mãos, Imagina. e a Elon fala que é complicado mesmo porque ela tem patas. Só que a fantasma solta algo bem interessante. Yeah, I miss having a body. Yeah, me too. I have no idea what you two are talking about. Ah, então já dá pra criar uma coisa aí, mano. Porque tipo assim, a gata, ela tá. Deixa eu melhorar aqui minha imagem, que acho que tá branca demais. Botando um contrastezinho, se pode. Deixa eu ver aqui. Não. Aí, aqui. Porque assim, elas estão conversando. E elas falam, sinto falta de ter um corpo, hein? Sinto falta de ter um corpo. Um corpo aí falta. Então as duas já foram humanas em algum momento. Shut up and eat your cake. Bom, com isso a gente pode assumir que elas já foram humanas ou eram humanas antes. Ô, Goulart, para de teorizar as coisas que eu teorizei já. Mas então o que tá acontecendo aqui, mano? Por que um é um gato e outro é uma fantasma? Será que todos aqui eram humanos antes e agora eles são
Bom, vamos continuar. Depois eles finalmente chegam ao tal do Party Country, que na real é uma máquina de fliperama, e elas ficam insistindo para que o Gideon jogue o jogo. E depois de tudo ele finalmente aceita Como é que e joga, começa a mano? jogar o jogo. Alright. Actually, I think I'm getting the hang of De this. costa? Play the game, Ele de Gideon. costa? Play the game. I don't know if you're looking in my direction, but I am playing the game. Play. Play. Alright, stop. Play. I'm playing. Thank you. Thank you for noticing. E simplesmente depois de um glitch na tela, várias imagens aparecendo, fica tudo escuro. Party Country. E eles desapareceram. Eles foram pra dentro do jogo? Ok, então o Gideon entra no jogo, ou será que ele tá jogando o jogo? Não sei. Tem uma ambientação meio esquisita, tipo uma floresta escura. Olha o Ele caminha Satanás e aí, acha um o esqueleto diabo. vermelho, que fala, isso queima, não sinto minha pele. Passa também por um monólito, que vai ser mais tarde chamado de chave, guarda isso aí, continua andando e encontra uma estátua de um homem, que diz, vamos nos reunir. Ele vai chegando perto, e do nada, No. Ele acordou. Era um sonho. Oh, thank heavens. It was only a dream. Oxi. Wait, what's that? Wow, it's that O ugly bolo cake. dele. I guess it wasn't a dream. não era um sonho, tchau. E esse foi o fim do Tá, episódio. agora tem Bom, um jogo. se você não entendeu nada, relaxa que vamos entender, tá? Ok, lembra lá no início que eu disse que cada episódio tinha o seu próprio jogo? Lembro, Eu lembro. baixei todos aqui e vamos abrindo um por um à medida que a gente assiste o episódio, Tá. né? E bora descobrindo o que tá acontecendo. Vamos. lá, quando eu abri o primeiro jogo, é basicamente Happy o Party Birthday. Country, Tá, mas a gente tá. pode controlar dessa vez, né? Não é um vídeo. E é bom lembrar que cada vez que a gente abre, aparece algumas coisas diferentes no cenário. A primeira vez que eu abri, eu encontrei uma pá que dizia, eu te encontrei. Encontrei também um esqueleto vermelho, o mesmo do vídeo, e dizia a mesma coisa. Isso queima, não sinto a minha pele. Encontrei também um esqueleto menor que dizia, está frio aqui, não consigo respirar. E um espelho no chão que diz, você vai se lembrar. Eu não sei o que eu tenho que lembrar, mas beleza. Aí eu cheguei perto desse busto de um homem e o jogo só fechou. Abri o jogo Que de da novo, hora, encontrei da uma hora. cadeira amarrada numa árvore e esse montão de pedra aqui, que depois eu descobri que era pra ser o monólito lá do vídeo, lembra? Ah, Conhecido ele como a chave. Mas por algum quebrou. motivo, em dezembro de 2019, como diz aqui na wiki, a chave foi destruída. Então eu tive que procurar no YouTube umas gameplays de versões antigas do jogo, porque isso aqui é muito importante. É basicamente um local que você digita perguntas, né? E a pedra, que é a chave, te responde. Agora, da guys, hora. vamos lá, anota aí, guys. Se você perguntar quem sou eu, a chave te responde Gideon. Ok, isso aqui é o Gideon, a gente já sabia. Quem é Gideon? A chave responde o juiz. Quem é Elon? A chave responde sedutora, no sentido da mulher que usa sua sedução pra manipular, fazer com que as outras pessoas façam o que ela quer. E perguntando quem é Nara, a chave responde prosélito, que significa uma pessoa que se converteu de uma opinião ou religião pra uma outra. Bom, já sabemos quem é quem então, né? Agora, perguntando pra chave Oxi. quando cada um morreu, ela responde que a Nara e a Elon morreram no ano 1650 Tá, e que porra, o Gideon faz morreu um tempo. pouco depois, no ano 1672. Se você perguntar onde tá cada um, ele responde que o Gideon tá num local escuro, que seria tipo um caixão, eu acho. Elon tá numa jarra e a Nara tá submersa ou mergulhada. A gente também pode perguntar pra chave por que eles morreram. Por que o Gideon morreu? A chave responde porque já era hora. Por que a Elon morreu? Animal A de chave velhice. responde porque ela era má. Por Ih, que caralho. a Nara morreu? A chave responde por causa do Council? Essa. Quem diabos é Council, mano? Perguntando isso pra chave, ela responde que Council são os guardiões do equilíbrio. Quê? Seria Council tipo conselho? Um grupo? Tá, mas por que esse grupo matou a Nara? Por que a Yellow morreu porque ela era má? Que, mano? O que elas fizeram? O que tá rolando? Acho que só surgiu mais pergunta e pouca resposta. Mas lembra de tudo que eu falei, tá? Vamos agora pro próximo episódio. Da hora, tô gostando, tô que seria gostando. o som batendo numa porta. O Toque, episódio toque, começa mostrando uma porta com o número 33 e alguém batendo nela. Knock, knock, Gideon. You know, there's probably a much friendlier way of getting my attention than beating on my face. A Elon e a Nara começam a fazer uma piadinha de toque-toque pro Gideon. O Gideon não entende a piada e elas começam a ficar bravas com ele. Answer the A cara door, dela é Gideon. puta. Knock, knock. I'm confused. Is there like a door around here or something? It's a joke, Gideon. Just say,
Who's there? Ele tenta responder, mas não sabe como continuar a piada do Tok Tok. E a Nara mostra uma plaquinha dizendo o que ele precisa falar pra continuar a piada. Oxe, Mas isso aí não é não Who's importa, There, tá? não. Porque a piada não faz sentido em português. O que importa pra gente é que ela escreveu no alfabeto tebano, que foi um alfabeto que surgiu no século XVI, que é mais conhecido como alfabeto das feiticeiras. Foi sendo assimilado à bruxaria. Lembra que a Eu já achava que ela era uma bruxa, eu já achava, tá ligado? E tipo, uma das bruxas fala que tá ardendo, alguma coisa, tá ligado? Que morreu queimada. Normalmente naquele tempo as bruxas eram queimadas. Já que se você fosse herbalista e trabalha. Exemplo, se você tivesse um dor de cabeça, se você fizesse um chá de erva ali e falasse, só tome, isso aqui passa dor de cabeça, você já era considerado bruxa. Nara e a Elon morreram no ano 1650, essa época teve muita parada de caça de bruxas. Então isso pode indicar que talvez elas possam ser bruxas, né? Porque elas estão usando esse alfabeto. Sim, aí tipo, uma era de uma seita e a outra era. Não, e a outra era mar, tá ligado? Então, se a gente for juntar duas, tá aí, né? Tá aí. Também. Pois é, guarda isso aí. Depois que elas contam a piada e começam a rir, o Gideon fala que não entendeu o que estava acontecendo. I don't get the joke. You what? Do you even know how long it took me to write that joke? How could you not think that joke was funny? Elas ficaram super bravas com ele. Then make your own joke. Novamente o bug na tela, muitas coisas aparecendo, e o Gideon é teletransportado pra uma Meu Deus, jaula e vê coitado. uma cartinha que elas Coitado do escreveram. Gideon, That mano. escalated quickly. Alright, let's see what we got here. Hello, Gideon. If you are reading this, you more than likely didn't get our joke and have been banished to suffer Meu the same Deus. fate. Ó, tem uma data lá atrás, hein? Tem uma data lá atrás. O que é o D? O D não é 200. Tem 2C ali. O Goulart vai dizer, foda-se. Didn't get our joke and have been banished to suffer the same fate as us. You will be trapped here until you can write the greatest and best joke ever told. When you are ready, please slide your joke into the mouth of the horrible beast. Alright, let's see. Knock knock. Who's there? Gideon. Gideon who? Gideon Phillips. That's me. Ok, a gente descobre que o nome dele é Gideon Phillips, Que legal. piada Ele é manda essa, a piada mano? que escreveu para a boca da besta, mas não é aceita, nenhuma é aceita, e se passam 2 anos. Caralho! Oh, okay. Alright. This has got to be the one. This is it. Opa, peraí. Tem uma parada escrita na parede. Wild Parts of the World, que seria partes selvagens do mundo? Pesquisando isso no Google, a gente descobre que isso é um trecho do livro chamado Relembrando Jamestown. Esse aqui é o trecho, tá? E o último parágrafo diz que os colonistas não contestaram suposição que Virgínia, no início do século XVII, era uma das partes selvagens do mundo. Como assim selvagem? Que sentido? E pesquisando mais, eu achei um site sobre feitiçaria na Virgínia colonial, e vendo aqui na linha do tempo, em 1597, Eu tô gostando, eu tô James Lee gostando. da Inglaterra publica um livro chamado Demonology. É um livro que examina práticas de feitiçaria e apoia a caça de bruxas aí. E no livro, ele escreve que feitiçaria é mais comum nas partes mais selvagens do mundo. Ou seja, isso em referência à bruxaria aí, que a Virgínia colonial era conhecida na época como um local que ocorria muitos casos, várias caçadas e execuções contra bruxas, principalmente na época que as duas morreram. Aliás, tá vendo essas datas na parede? Elas batem com a linha do tempo dos casos e acontecimentos aqui de caça de bruxas. Ok, então com tudo que os episódios estão nos dando de informação aqui, provavelmente a Nara e a Elon morreram lá. E o Gideon com certeza tá relacionado a esses casos. Lembra que no primeiro jogo dizia que ele era o juiz? O que dá pra entender é que elas foram acusadas de bruxaria e foram mortas. E provavelmente o Gideon Meu amigo! O Gideon finalmente consegue escrever a piada perfeita, ele entrega o papel na boca e do nada isso começa a acontecer. I've done it. I've written the funniest knock knock joke in. What the? Porra é essa, mano? Tá, ok, pera que teve muita coisa. Era um Nessa sonho. estática da tela, 3 coisas apareceram. Uma jarra com cinzas, uma cadeira e uma bancada, um púlpito, o que é isso? De O que juiz, importa é de cada juiz. um desses você consegue linkar com o personagem. Lembra que o esqueleto disse que tava queimando e o outro disse que tava com frio e não conseguia respirar? O vermelho, a Elon, foi queimada viva, que é como faziam com as bruxas. Por isso que ela tá numa jarra, são as cinzas dela. O outro, a Nara, foi amarrada numa cadeira e jogaram ela na água. Era um teste, basicamente. Se ela afundasse, ela não era uma bruxa e ela morreria.
se ela boiasse, ela era uma bruxa. E ela morreria também, de qualquer forma. Por isso que dizia que ela tava submersa, entendeu? Aquela cadeira pendurada no primeiro jogo faz referência a isso. E sobrou uma imagem do juiz, o Gideon. Bom, voltando aqui à animação, né? A gente consegue ver também que ele não tinha sido teletransportado, mas tipo, jogaram um feitiço nele, ele tava meio que hipnotizado, né? O que parece, pelo menos. He's been staring at that door a really long time. Do you think we should call for help? Nah, let's poke him with a stick. E Meu depois Deus, disso, são o umas episódio arrombadas. acaba. São umas Depois aparece uma arrombadas, tela mano. com lava, uma coisa vermelha, um plasma, sei lá, e várias partes flicando, muito rápido. Se você pegar essas partes cortadas e juntar tudo junto, ele forma uma imagem. Parece Meu um pássaro Deus! chamado Skinwalker e diz: veremos vocês todos logo logo. Beleza, guarda esse nome que ele deve aparecer Tá. mais tarde, tá? Tá Como bom. no primeiro, esse também tem um O jogo, jogo. e é chamado de Knock, knock. piada.exe. Joker. Abrindo o jogo, a gente consegue bater na porta, Oxi! assim como a introdução do episódio, né? E você tem que utilizar um código chamado Tap Code. A gente bate uma sequência de letra pra porta, bate de 1 até 5 que é a linha, e depois bate de 1 até 5 que é a coluna. Dependendo do que você digita, a porta abre pra alguma coisa relacionada à série. Se você Oxi! digita megálito, a porta abre e aparece a famosa chave. Se você digita libação, que aparece rapidamente no vídeo se você ativar a legenda, a porta mostra o bolo do Gideon. Eu pesquisei no Google o que é isso, e libação é quando você derrama um líquido com alguma finalidade religiosa pra, tipo, honrar um deus, por exemplo. O estranho é que isso não é um líquido, é um bolo, mas ok, né? A palavra excruciar, mano, que é encontrada numa frame escondida do vídeo, mostra o local onde a Elon foi queimada viva. Prosélito Caralho! mostra o esqueleto da Nara e Meu a cadeira no Deus! fundo do mar. E Trindade mostra 3 pessoas, ok? Será que são eles 3? E o Guida é do meio? Ou será que não? Não sei. A gente já sabe de muita coisa, né? Como eles morreram, por que eles morreram, a época. Até agora as duas são bruxas. E o Gideon provavelmente Ajoelhe. decidiu a morte delas. E agora eles estão numa espécie de purgatório. Vamos pro próximo episódio. Episódio Por que 3. purgatório? Janela. O episódio começa com uma cena de um acontecimento que você já sacou com certeza. Eles estão tipo num bosque e a Elon tá cantando e penteando o próprio pelo. Quando do nada ela ouve um barulho. Que é isso? No chão, ela encontra um espelho escrito com o alfabeto tebano para Aham. Elon. Ela pega o espelho, abre e fica com muito medo. Aí a mulher no espelho levanta a cabeça, ela fica muito assustada. e sai Caralho, correndo de e lá. a- Volta não é pra bruxa porta não? 33 Não é bruxa e não? encontra a Nara. Oh, hey, Elon. What you doing? Oh, nothing. Just got back from the water closet. Yeah, whatever. Anyway, have you found anything outside? Né, foi ela quem botou lá. Interesting and special? É, com isso a gente consegue perceber que claramente aquele espelho foi um presente da Nara. Mas por algum motivo fala que não foi ela e dá a culpa no Gideon. E eu acho que ela não gostou muito dessa parada aí toda. O Gideon tava de boa cortando madeira e chega a Elon bem brava. Oh, hey, Elon. What's up? You want to come help me chop some wood? It's my favorite chore. I know Cortar what madeira? you're trying to do, Gideon. What? Cortar madeira. You can use my craft against me. You will suffer the fate of everyone else who's ever tried. Bom, ela falando isso já confirma Ó, que ela sim, realmente que ela era é uma bruxa. Aham. E o Gideon não tava entendendo nada que tava acontecendo. Wait. What? If you ever try that again, Gideon, I will bury you so deep in the ground. It will take a team of archaeologists just to even make sure you end up in history books. Aí, caralho. Tá, porra. O Gideon tá em Agora não choque. tem dúvida. Ele tá ela em é uma choque. bruxa. Depois mostra a Elon voltando pra um cômodo, pegando o desenho que fizeram pra ela. São duas garotas se abraçando com uma mensagem de Nara para a melhor amiga. Ou seja, negócio a de de tebano. vermelho é a Elon, o gato, e a azul é a Nara, o fantasma. São as mesmas cores do esqueleto, né? Lá atrás, na direita, tem uma casinha com um cachorro. That crazy kid. Quem é essas, mano? Mostra novamente a mulher misteriosa do espelho em 3 espelhos, ou seja, se com um ela ficou assustada, com 3 espelhos ela ficou paralisada de medo. Teve uma energia emocional muito forte, refletida diretamente a ela. Mano.
No final, a mulher A toca música! Elon e o A episódio música. acaba. Oxi. Oxi. Bora pro jogo. Aí, o jogo aí, pô. Aparece as formas Ah, humanas é as da duas? Lily na esquerda e da Nara na direita. A chorando. Nara era uma Fica assim criancinha. por um tempo e depois acaba. A Nara era uma Vamos pro criancinha. jogo, né? Abrindo o jogo, ele se chama janela.exe. E é literalmente só uma janela. Pera, o quê? Pesquisando, eu descobri que algo acontece às 3 da manhã em ponto. Quando bate 3 da manhã, a mulher aparece no espelho, ficando cada vez mais branco. E depois corta para aquela mesma floresta com a Elon e a Nara, humanas, conversando. A Nara tá chorando no chão e diz: "Eu não consigo fazer isso. Porque você não me usou. Eu preciso de você. Você vai me ajudar", disse ela. "Eu não consigo, dói muito." "Você fez uma promessa." Aí a Nara para de chorar e levanta dizendo: "Eu vou fazer qualquer coisa por você." E a tela só escurece. Vixe, vixe. Bom, e depois a tela fica preta, só que o jogo não fecha. Se você esperar por 3 minutos, de repente, aparece uma foto de um cãozinho sacrificado. É uma pintura, não dá pra ver muita coisa. Tá, então é isso, tá ligado? O que tinha pra fazer, ela não tava dizendo que não conseguia fazer, mas ela matou. Ou seja, elas pegaram e sacrificaram um cachorro pra alguma coisa. Mas eu vou censurar aqui pra vocês, tá? Ah, E se obrigado. você olhar na Obrigado, pintura Goulart, que a obrigado. Nara fez pra Elon, tinha um cachorrinho lá no fundo, lembra? É Então, eu tenho certeza verdade, o que foi cachorro era por delas. Enfim, bora que tá ficando bom isso aqui. Putz, mano. tá Episódio vendo, tá 4, vendo, Círculo. tá vendo. Tá, o episódio estranhamente começa com uma câmera filmando uma vela num local bem escuro, com uma estática estranha e parece uma voz de fundo, eu acho. Não dá pra entender muito bem. Enfim, o episódio começa de noite e tem a Nara rindo de fundo. That was awesome! How did you even do that? Oh, can I do that? Can I please? No more. We've got work to do, you know. You promised you were gonna help me stop the bowels of evil from leaking into the sanctuary today. Tá, então a Elon tá pedindo ajuda pra Nara pra impedir que as entranhas do mal vazem para o santuário. E pra isso, elas fizeram um pentagrama no chão, pra iniciar um ritual. Todo Não é torto. coisa de satanismo nem nada, isso é só a visão da igreja católica, tá bom? Na verdade é um símbolo bastante usado pelos Wicca ou Wicca, com os elementos espírito, água, fogo, terra e ar. Wicca, também conhecido como Wiccanos, também conhecido como bruxos. Eu Que, conhecido como como Elon bruxos. diz, quer impedir que o mal vá para o santuário. A Nara não tem mão pra segurar, então elas têm que pensar em outra coisa. What if we put our foreheads together? Oxi. Ow! Okay. You ready? Wanderers of ether, voices of the deep, dwellers of an ancient plane, awaken from your sleep. A humble servant calls you, a task too great to bear. Os criadores de Cat Ghost já confirmaram que esse poema se chama Promessa a Aglasis. Aglasis é um demônio que destrói os inimigos da magia Tá. e também tem a habilidade de teletransportar qualquer pessoa ou qualquer coisa de um lugar pro outro. Só que aí elas são interrompidas pelo Gideon. Hey guys, I heard laughing and I had to come over and see what was so funny. Mano, o Gideon nunca participa de nada, né, mano? Ele só quer sair, ficar longe das duas. Aí quando as duas querem ficar, só ele aparece. O Gideon, você também é um arrombado, hein, boy? Se você não ajuda, boy. What are you doing in here? Get out! Ooh, Leave that what's alone. this? No, come on, you're going to This be is cool. I like Tá, aí o this. Gideon fica zoando, querendo saber o que elas estão fazendo, derrubando tudo. Mano, mas aí que tá ligado? Se elas lembram que elas são bruxas e algumas... O que o Gideon não lembra que sentenciava, tá ligado? E aí Elon começa a ficar bravo com ele. Doing over here? You building a Go rocket away! ship? Só Whoa, que ele mexe num lugar que não deveria mexer. let me see. Whoopsie doodle. Bom, alguma coisa acontece Ih, que atinge a Nara, carai. e ela troca totalmente de personalidade. Hey, could you tell your friend to stop staring at me? It's making me a little uncomfortable. Ela fica um azul mais escuro e fica muito carente, só com Gideon, querendo ficar abraçando ele, ficar se Oxi. pegando nele, e aí ela procura desesperadamente o que ela tem que fazer para que isso seja resolvido. Great! Possession! We're gonna have to extract it from her body, Gideon. A Nara foi possuída e eles têm que retirar essa coisa do corpo dela. Depois aí ela explica que se eles não fizerem isso, ela vai ficar presa ali pra sempre. Alright, calm down. Let's see. This should be easy. Let's try this! Vai entrar no corpo do Gideon? Não, não Like deu I certo. said,
Easy. Ué, mas não funcionou? Não funcionou. Aí Elon continua procurando e pede pro Gideon deixar a Nara ocupada. E como podemos ver, já tá amanhecendo. Ih, Eu acho que é ruim. A Nara carai. chega até a babar no Gideon. de Meu tanto Deus. beijo. Alright, let's try this. Aí, Pera, olha lá, pera. o Alguma jogo de coisa forma aconteceu. humana. Tem pessoas no cenário escuro e o que eu achei interessante é que tem uma casinha na direita e tipo um tronco no meio. Me lembrou muito do desenho que a Nara fez pra ela. Foi, Então foi, talvez foi, seja foi. no mesmo lugar. Podemos ver também 3 pessoas aqui, um juiz, que tudo indica que é o Gideon, né? Uma menina com cabelo meio acinzentado, uma roupa vermelha, que é a Nara, a gente pode comparar com o esqueleto dela. E a... pera... Quem que é essa aqui? Essa não é Elon. Uma pessoa nova aí, mano. Pois é, vamos continuar. E com um som estranho, alguém começa a falar. Nenhum de nós queria, mas ele tinha que fazer. Era seu dever. Mano, quem que tá falando isso? E ele quem, mano? O Gideon? O que eu entendo de seu dever é que ele era um juiz e foi o culpado da morte das duas. Só que aparentemente ele não queria, então por quê? É Não isso? importa quantas vezes eu implorei, eles nunca ouviram. Tá, acho que é o Gideon falando 3 agora. vezes eu chamei, eles decidiram. Agora é só um. Eu tô tentando ser forte, mas eu não consigo. Foi por isso que eu fui pra longe. Parece ser o Gideon falando. Você já se perguntou onde os pássaros vão quando desaparecem de vista? Eu sei. Eu sinto sua falta. Depois a voz continua repetindo que sente falta de alguém, e várias vezes, muitas vezes. E a gente volta pros 3. E depois só acaba. Até agora a gente Tá. não sabe quem falou essas frases. jogo provavelmente Será que foi vai a ser entidade pra que aí. possuía a Nara, talvez. E também não sabemos quem é essa menina. É extra aqui. verdade, Bom, a entidade pode ser. Pode ser essa de cabelo azul, porque ela ficou da cor do cabelo da mina. Sem muita enrolação, vamos abrir o joguinho, né? Diferente do episódio, o jogo se chama ali. Círculo Profano.exe. Abrindo ele, tem um espaço pra você colocar o nome, e o jogo começa até aquele legalzinho. No jogo você tem que defender das estruturas, aqui dos fantasmas ou dos espíritos, sei lá, lançando magiazinha neles, enquanto coleta essas velas. O esquisito é, mano, se você pegar menos de 5 velas antes dos fantasmas destruírem a cabana, você ganha o final bom, e o jogo acaba. E se você pegar 5 velas ou mais antes deles destruírem a cabana, você desbloqueia o final ruim. No final ruim você anda pro lado da tela pra direita e você joga com uma mulher de cabelo azul, aquela que a gente viu no episódio, a gente não sabe o nome ainda. E você anda pra direita, continua andando pra direita e depois ela só cai do penhasco Oxi! e morre. Oxi! Ok, mas quem era essa menina? Então, dentro dos arquivos do jogo, o sprite dessa menina é chamado de B. E no final do episódio, lá embaixo nos créditos, Beth. tá escrito agradecimentos especiais, Beth. Então, por enquanto, vamos assumir que essa menina é a Beth, um apelido pra Bethany. O interessante é, se a gente voltar pra chave lá do Pra primeiro Elizabeth jogo, também. perguntar quem é Bethany, a chave responde viúva. Então o marido da Beth morreu? Mas quem era o marido da Beth? Será que era o Gideon? Será que é o Gideon, mano? Ah, é verdade, o fantasma ficou beijando o Gideon, não foi? Então. Eles são juntos aqui nessa imagem? Bom, sei lá, mano, muitas perguntas, mas bora continuar pra descobrir. Episódio 5, Banana. Isso aqui é um episódio bem estranho. Vamos lá. Começa num lugar que parece um quarto, tá escuro, como se fosse um pesadelo, sei lá. E corta pro local que eles estão de noite. Sono. De repente, a gente ouve tipo uma explosão e alguém começa a falar. Tá, então aparentemente Eu algo sou uma aconteceu banana? e alguém falou, eu sou uma banana? Ok. Deixa eu deixar o like, Gulart, na moralzinha. Já deixou o like no meu vídeo aí também? Deixa o like aí no react. Pra esse vídeo aqui chegar pra mais pessoas e o YouTube divulgar mais e esse vídeo pegar muitas visualizações. Porque é muito grande, tá ligado? É muito grande e eu tenho muito pouco tempo pra gravar um monte de react. No caso, pra sair durante o dia e a semana. E quando traz um vídeo grande, eu tenho que me programar muito, mano. Então deixa o like, tá ligado? Bora pro vídeo. Aparece o título da série e a banana continua a gritar. Os 3 estão andando por essa floresta, eles estão ouvindo a banana gritar e não estão mais aguentando ela gritando o tempo todo. This noise is worse than Gideon snoring. Oh, yeah? Well, it sounds worse than the way you talk. Well, it sounds worse than your ugly face. How dare you? I have to eat a lot of meat and veggies to keep this look. Depois de um super Que grito, louco! eles vão procurar quem tá falando alto desse jeito. E Meu finalmente eles Deus! encontram uma, adivinha só, banana falante.
Oh, hey, look, I found it. A É uma Nara banana. fica brava com a banana porque ele tá gritando esse horário, tá ligado? Esse É horário do compreensível, dormir. Só que é a banana compreensível. continua chorando. É compreensível. Ela chora só porque ela é uma banana, não tem nenhum outro motivo. Mas tem um negócio interessante aqui, mano, que ela fala. Tipo, a banana perguntou, por que eu sou uma banana? É como se ela tivesse acabado de se transformar numa banana e era outra coisa antes. Isso pode explicar o clarão lá no início do episódio. É como se ele estivesse num local, numa dimensão, sei lá, em algum lugar depois da vida, né? Que as pessoas que vão Aham. parar nesse lugar se transformam em algo. Assim como a Elon, a Nara e o Gideon. E essa pessoa virou uma banana. I don't know. Why is Gideon a hedgehog? What are you talking about? I'm not a hedgehog. É sim. Gideon, have you ever looked at your hands? I'm a hedgehog. Oxi! I'm a hedgehog. I'm a hedgehog. Pera, o quê? Nem o Gideon sabia que ele era um ouriço? Esses dois aqui claramente eram humanos também. Outra coisa interessante, assim que a Elon fala que tá irritada, And I'm annoyed. a banana solta. Uh-oh. Hey, I O think nome he dela? knows you. A banana conhecia a Elon só pela voz. E a Elon provavelmente sabe quem é a banana. Eles deviam se conhecer de Oxi. alguma forma, né? Na forma humana, antes deles pararem nesse lugar aí. E a Elon tá só agindo como se não conhecesse nada que vai dar conta da banana. No outro dia, eles acordam e a Elon chama pro café da manhã. I made pancakes. Me panqueca de banana. Oh, hey, you cut little banana slices into it. That's creative. É, os dois não perceberam, mas com Me- certeza ela matou aquela banana. E enquanto os dois estão comendo, a Elon inventa uma desculpa pra sair e vai pra um porão dela. Nesse porão, a gente percebe muitas jaulas e em cada jaula tem uma silhueta de um animal ou bicho ou algo parecido. Mano, que cabo sem sorte da desgraça. A Elon pegou ele, provavelmente quando ele tava vivo, prendeu ele, tá ligado? Ele morreu, foi pro outro mundo e encontrou a Elon de novo, mano. E o episódio acaba. Ok, então, pelo que eu entendi, a banana não foi a primeira a aparecer nesse local, nessa dimensão. Vários outros apareceram, outros bichos, ela animais, matou. sei lá o que, comida, aparentemente. E ela foi prendendo cada um deles. Mas por que isso? O que elas fizeram? Algo contra as bruxas? Tentaram prejudicar ela e a Nara, talvez? Ou talvez a Elon é só má, como diz a chave, e ela tá só pegando as pessoas e roubando, eu não sei, mano. Aliás, nos créditos, diz que o Robert D. foi dublado por Chris Patrick. Então sabemos que a banana se chama Robert, tá? Não sei se é importante, mas... Bom, vamos pro jogo. Abrindo, ele se chama Banana.exe. E é bem diferente. Você fica no porão do episódio, onde a Elon tranca os animais, e você tem que achar jarras escondidas. Enquanto isso, a Elon tá nesse porão, e se ela te encontrar, o jogo fecha. Mas enfim, cada jarra tem uma cor, eu não sei É um o que Five essas Nights at cores Freddy. significam, mas também cada jarra pode dizer uma mensagem de muitas. Como a gente não tem tempo de ficar fechando e abrindo o jogo 100 vezes até conseguir tudo, checando a wiki aqui, podemos ver que são várias mensagens pra cada jarra. Pode ser relevante pra história, ou não. Ai, cada jarra é como se fosse uma pessoa aí, ó. Jeffrey Lagarde era um ótimo garoto. Uma criança linda nascida na casa dos Bogarts. Apenas 2 eram homens. Fomos brincar na água. Sarah comeu à frente. Quem sabe? Mas na jarra roxa em específico, tem umas frases bem interessantes. Ela tem a chance de falar o nascimento e a morte de vários personagens. Ó, a Bethany ali, ó. A Bethany. Oxe, ela chegou a prender a Bethany. Elon. Ah, não, dos personagens. É dos personagens. Tá. Elon, Nara, Azuri. Como do Gideon, da Nara, da Elon. A Elon morreu por volta dos 18 e 19 anos. A Nara por volta dos 13 e 14 anos. E o Gideon por volta e a morte de vários personagens. Como do Gideon, da Nara, da Elon. A Elon morreu por volta dos 18 e 19 anos. A Nara por volta dos 13 e 14 anos. E o Gideon por volta dos 48 e 49 anos. Lembra do bolo, né? Tem, Então, só que a Bethany nem a jarra sabe. E tem um outro que me chamou a atenção. R não sei o que o nome é o Robert. Chamado Azuli. Como a gente tá. pode ver aqui, Não ele viveu sei. apenas por 3 anos. E na mesma jarra, Oxi! a gente tem a frase: ele era um bom garoto, ele não machucou ninguém. E você tirou Ah, ele de então mim." ela era Eu ruim. posso estar muito Ela era enganado ruim. aqui, mas um bom garoto ou um good boy geralmente é pra se referir a um cachorro.
algo. Pra mim, o que eu entendi até Ah, agora é que eles olharam um verdade. cachorro ou um gato, talvez. É verdade, Mas eu acho é que um verdade. cachorro, né? Provavelmente o mesmo cachorro do Sim, desenho da Nara sim. e o que foi sacrificado, mano, naquela imagem. E talvez a Nara que disse isso pra Elon, será? Uma outra frase que me chamou a atenção são essas aqui, ó. Primeiro eu perdi minha filha, agora meu marido. Tudo que eu quero é minha filha de volta. Lembra que a gente perguntou pra Chave quem era Beth? E a Chave respondeu viúva? Então tudo indica que essa Beth, ela perdeu o marido e a filha. A gente só não sabe quem são esses dois ainda. Pode ser algo muito maluco, o que eu vou falar agora, mas a Beth pode ter sido casada com Gideon, e talvez a filha dos dois pode ser a Nara. E não necessariamente de sangue, ela pode ter adotado a Nara, não sei. E agora os três são tipo uma família, como naquela cena dos três juntos. Meu amigo. Faz um sentidozinho. Até porque, mano, o jogo do aniversário, no primeiro episódio, tiveram muitas sessões ao vivo, que é quando a Chave não só responde algo que tá no script, na verdade uma pessoa real fala com o jogador. E muitas pessoas perguntaram pra Chave, Beth? E a Chave respondia, nada. Por favor, me ajuda. E a Chave respondia, eu sinto sua falta, Gideon. Eu também sinto sua falta, Beth. E a Chave respondia, vamos nos reunir logo. E perguntando sobre a Nara pra Chave, a Chave respondia, meu amor. Também pergunta se a gente é o Gideon de verdade. Isso prova que deve ter clones do Gideon. E também fala que esse local aqui, a Floresta Escura, é um local perigoso. Rápido, ela vai te encontrar. Ela te vê. Corra. Eu não posso Ela proteger quem? você. Eu acho que ela tá falando da Elon. Ah, tá. Tem muita coisa zoada da Elon que eu não tô entendendo. E eu também não posso afirmar que é sempre a Beth que tá se comunicando pela Chave. Podem ser outras pessoas também, mas a Beth com certeza já falou por ela. Bom, voltando ao joguinho aqui. A jarra roxa tem muitas frases e Ó, tem um R. Dudley, que no caso pode ser o Robert, que no caso era a banana. Que morreu com 4 mais 5, 9 anos. vou deixar elas na tela aí, se você quiser ler pra analisar e ver se entende alguma referência, mas eu acho que ainda tá um pouco cedo pra entender tudo. Enfim, episódio 6, buraco. Novamente, o episódio começa com alguma coisa queimando e as mãos de alguém vão aparecendo. Provavelmente em referência a Elon, A Elon. que foi queimada viva. Depois mostra Elon dentro de uma caixa e as paredes vão diminuindo. Caverna Mostra um Negra, Caverna console e alguém Escura. abre um jogo chamado cavernaescura.exe. Bora ver do que se trata, né? Existia uma menina que adorava cavar. Ou talvez não, dependendo do tamanho. Ela cavava no jardim de todo mundo com um sorriso. Eu tenho uma ideia. Ó, é a vamos pá do colocar começo ela do pra trabalhar. jogo. Vamos dar uma pá e mandá-la pro fundo. Agora ela está morta. Oxi. Que? Bom, aparentemente foi um sonho. Que ligação será que essa menina que cavava tem com a Elon, mano? Enfim, a Elon acorda e vê uma coisa estranha pela janela. E vai lá investigar. Oh, great. Now what? Por algum motivo, aparece um portal, um vácuo, uma fenda dimensional. E a Nara aparece com Gideon. Ooh, what is that? Nothing. Just go back to the cabin, please. A Elon tá super preocupada com isso. E o Gideon fala que isso já tá o dia todo aí. E ele usou pra O atacar Gideon é lixo muito lá pra chato, dentro. mano. Claro que ele não ficou brava com ele, porque ela não sabe o que é isso. E não sabe nem pra onde vai. Mas com certeza vai pra algum lugar. Throwing trash into a random hole is super counterproductive. Nara, Meu A Deus. Nara entra no vácuo e lá ela fica toda branca. Depois ela encontra um busto de um homem flutuando, tipo, no meio do nada. A gente que já lembra viu, bastante aham. o busto do primeiro Sim. jogo. Mas de repente, essa estátua começa a abrir a boca e começa a soltar esse ovo, parece um ovo. E a Nara, usando o poderzinho dela, que ela tem de segurar as coisas, ela tenta puxar o ovo pra ela, né? Só que junto com ele vai saindo um Gideon. Que? Pois é, mano. E os dois vão ser puxados de volta pela Elon que tá do lado de fora. Hey, all I'm saying is, the trash portal has been a huge improvement on our lives. Getting rid of it now would be a very smart decision. Will you be quiet, Gideon? I'm trying to concentrate. E ela consegue tirar todo mundo do vácuo misterioso. Nara, don't you ever do that again. You hear me? Never. Do you know how worried sick I... What's that? What's what? Pois é, agora tem Agora, dois Gideons. aí é Isso foda. tá muito esquisito. Aí That was fodeu. weird. What? There's two of you? No, there isn't. Só que, como a gente pode ver, eles ainda não se perceberam que tem dois Gideons. E a Nara aponta essa estranheza pra eles. There's literally two of you standing in front of me right now. Nope, you're mistaken. There's only one. Só tem um Gideon. Ah, eles Eu meio que achei muito bugaram estranho, quando um mano, olhou porque pro Na hora outro. que eles falaram isso, eles olharam pra gente, tá ligado? E deram tipo uma pequena bugada ali. Foi uma quebra de quarta parede. Eles comunicaram com a gente, eu não sei, mano. Gideon, could you please do me a favor and lift your right arm? Like this?
vão se E juntar. depois que eles se tocam, alguma coisa muito ruim acontece no universo. E o episódio só acaba. O que é Oxi! importante perceber é que o Gideon sempre foi Clone. dublado por um cara chamado Clone, #221. Só que agora aparece um outro Gideon novo, dublado pelo Critical, que é um youtuber famoso e é realmente a voz dele. Ou seja, o que eu pensei é, esse Gideon aqui, que a gente sempre viu, é um clone. Um dos 200 e poucos que tem. E será que esse pareceu agora é um clone? Será que é de verdade? Eu não sei. Mano. Por isso que a Oxi! Beth pergunta aquilo pela chave, né? Enfim, vamos pro jogo aqui, mano. Buraco. Meu Deus! Abrindo o jogo, Isso só você complica. aparentemente é uma menina com cabelos longos e você tá pelada também, dentro de uma caverna imensa. A Isso menina que lembra alguma morreu. coisa? Tá. Acho que sim, né? E você pode caminhar pela caverna, encontrando vários objetos pelo caminho, mas tem alguns objetos que se você interagir e digitar uma palavra específica, você é teletransportado para um local e recebe um poema. Esse é o final do jogo. O problema é que você só pode fazer um final. O jogo bloqueia seu endereço de IP. Então mesmo se você fechar e abrir o jogo de novo, você vai ficar preso com o mesmo final Que pra sempre. merda. E no total são 5 poemas diferentes. A gente não vai analisar todos os poemas aqui, tá bom? Porque vai demorar muito se fosse isso. Eu vou colocar aqui na tela pra você... Não sei, mano, se você quiser ler depois, pra ver se tem alguma conexão com alguma coisa, comentar aí depois. Mas tem um particularmente que é o que mais chama atenção, que é o poema do canário. Eu vou colocar ele traduzido aqui pra vocês. E parece contar sobre alguém que tá cavando, com frases do tipo: mais escuro e mais profundo. Siga o líder e não se perca. Cobrindo meu rosto, eu bato na parede, orando pra Deus para que o céu não caia. O que parece ter alguma conexão com a história do começo, né? A menina que cavava. E essa menina que morreu deve ter alguma ligação com a Elon. Será que é a mesma pessoa, mas ela não tinha morrido com fogo? Aliás, a Elon aparece nesse episódio, numa frame escondida do episódio bem rápida. Primeiro assustada e depois pegando fogo. Enfim, episódio 7. Chave. Esse vai ser incrível, mano, se prepara. Bom, o episódio começa no inverno, tá nevando bastante, e do nada fica acontecendo os terremotos assim. Caralho, tá levando pra caralho mesmo. Depois mostra os 3, ou melhor, Oi! 4 comendo, e os Gideons começam a conversar. Could you please pass the salt, Gideon? Of course. I'd do anything for you, Gideon. Se você perceber, sempre que os Gideons chegam perto um do outro, tudo começa a tremer, como se estivesse muito instável. Gideon, would A you Nara be tá so muito kind triste. as to- Would you like some pepper? My goodness, it's like you read my mind. Meu Pois é, Deus. e o universo tremendo não para. Alguma coisa vai acontecer. A Nara fica irritada com os dois que não param de falar. Se ela já não aguentava um, imagina dois dois. Gideons o tempo todo. E quando ela tá saindo da mesa do almoço, ela percebe algo. Guys? Everything okay? It's Nevando. Well, what? A Nara começa a brincar na Ela neve, ficou muito os dois feliz. Gideons também vão lá pra fora, e enquanto o pessoal tá lá na neve, a Elon começa a ter um pressentimento estranho de que algo vai acontecer, que algo não tá normal. Something isn't right here. What do you mean? Am I the only one who sees the world around us right now? Like, things aren't right. Well, things certainly aren't going to get better with that attitude. Yeah, come on, Elon. Stop being so negative. Look, all I'm saying is the portal, the 2 Gideons, now the snow and the cracks. Realmente, isso tudo não era comum, foi tudo Então, muito de uma vez. O clone tem- do Gideon, esse portal, só que eles meio que ignoram a Elon e vão se divertir na neve. Yeah, Mano, o pior que a Elon, ela tem 18 anos, só que ela é mais inteligente que a porra do Gideon, que era juiz e tinha 46, tá ligado? Ele é um bobão, porra. You need me? I'll be over here where I can't hear stuff that makes me feel things. A Elon, ainda preocupada com a fenda dimensional, decide entrar pra ver o que tá acontecendo lá dentro. E nossa, eu fiquei muito surpreso quando vi isso. E ela encontra a chave, que a gente interagiu lá no início, lembra? E a Elon começa a conversar com a chave. Is anybody out there? E é o nome do jogo, é a chave. Eu lembro. Hello? Esse episódio aí. Hello? I'm so sick of this. Just want to know why I exist. I feel like I'm being played with. I'm a real person with real feelings. Depois de ficar super brava, que não recebia uma resposta de tudo isso aqui, porque ela existe, porque ela tá assim, a chave decide falar. Bom, eu vou deixar vocês escutarem. What? But why? Pirataria? What can I do? There's nothing you can do. I love you. Oxi! I gave you 3 years of my life. Ah, não, então não é o cachorro. Então não é o cachorro, mano. I'm sorry.
but we tried our best. Sometimes things are just out of your control. When things seem their darkest, and you won't give up, O cachorro vai estar falando com all ela? you can do is keep trying until you die. I don't understand. Life is too short to blindly pursue a goal. You can't forget people out there beyond Nem foi nada. Depois dessa conversa, corta pra Elon numas pedras e a Nara vai lá ver se ela tá bem. Só que a Elon conta que o universo tá acabando e ela não pode fazer nada. I can't stop the universe from ending. Yeah, it's a shame. I mean, wait, ending? Like ending? Sim, Ending? acabando. What does that mean? Hey, no, come on. Come here. Who told you? It's okay. Everything's gonna be O fine. universo tá acabando e como a pedra diz, ela não Parece o final de Life is Strange, mano. Pra quem jogou tá ligado? A Chloe e a outra menina lá, a Max. Quando o furacão tá chegando, tá ligado? Você tem que escolher se vai salvar a Chloe ou a cidade. Aí fica tipo uma música aleatória e ele tá abraçadinho, sei lá. pode fazer absolutamente nada. So, is this the end? The universe never ends. It just changes. E é isso, gente. O universo vai acabar. Assim que os dois Gideon se tocarem, esse é o fim. Hey, what are you doing? I'm picking up sticks. What? No way. I love picking up sticks. Me too. Meu Deus! So much in common. I think this warrants a high five. Up top. Ai, gente. Meu Deus do céu, isso foi lindo. Caralho, foi mesmo, foi lindo mesmo. Se esse momento ficou sem som pra você, é porque eu provavelmente removi a música pra não dar direito autoral e dar ruim, tá ligado? Todos os vídeos com direito autoral no canal, eu nunca nem deixo, tá ligado? Eu nunca nem deixo, eu apago. Mas tem alguns que os vídeos são muito bons, aí eu tento remover só a musiquinha. E muita coisa aconteceu. Vamos tentar analisar antes de ir pro jogo. Primeiro, o que que Mas se não deu nada é porque foi safe. a chave falou? Que o mundo da Elon tava acabando por causa de pirataria, compatibilidade e mau momento ou timing. Eu não consegui linkar com nada. Eu Será que também tem a ver não. com o ovo que a Nara roubou da estátua? Eu não sei, mano. A chave também fala que ama a Elon e deu 3 anos de vida pra ela. Que eles tinham tentado ao máximo, mas não há nada que poderia ser feito. Não parece que ela deu 3 anos de vida pra ela. Parece que ele sobreviveu, tipo... É tipo um relacionamento, tá ligado? Eu namoro tem 5 anos, sou noivo. Só que assim, se acabasse, eu poderia usar tipo argumento... Eu te dei 5 anos da minha vida à toa, tá ligado? É tipo um bagulho assim. Pelo menos foi o que eu achei, Muito mais. Pois é, muitas perguntas ainda, cara. Mas resumindo a nossa teoria, antes de continuar, tipo, muito resumido mesmo, eles estão mortos em uma dimensão, as duas morreram porque eram bruxas, e o Gideon tá aí com elas, provavelmente por causa de um feitiço, uma punição, que é ele que decidiu matar elas. E talvez ele só possa sair se ele aprender alguma coisa, ou se ele fizer alguma coisa diferente, o que ele tá fazendo ali. E é uma dimensão que aparecem vários bichos do mundo normal, eram humanos, e foram parar lá. E de repente aparece outro Gideon, e como a gente viu, existem dezenas de outros Gideons. Eles se tocaram, né, se uniram, e o universo acabou. Aliás, nos créditos, os 2 Gideons se transformam em um, mais uma vez. E a Foi Beth legal. é uma mulher que eu acho que é a esposa do Gideon e sente muita falta dele. Se eu tiver errado, ou se você pensar em algo diferente, também acho comenta isso, aí, tá? mano. Enfim, bora abrir o jogo. Abrindo o jogo chave.exe. Ok, nada tá acontecendo. Tá, Procurando na internet, eu descobri que isso aqui era um timer. Tinha uma pedra no meio, contador embaixo, e cada busto desse representava uma pessoa dentro do jogo. Por isso que quando eu entrei, só tinha um, porque só eu tava com o jogo aberto, no mundo todo. E quando esse timer acabou, a seguinte frase apareceu: Beth chegou ao nosso mundo, mas ela não tem permissão pra passar. E ao mesmo tempo que isso apareceu, saiu um vídeo extra no canal do Cat Ghost chamado Pera. Mundo, mas ela não tem permissão Beth chegou ao nosso mundo, mas ela não tem permissão pra passar. E ao mesmo tempo que isso apareceu, saiu um vídeo extra no canal do Cat Ghost chamado Vácuo 1. Sem mais enrolação, vamos só ver o que é. Abrindo o Vácuo 1, é um vídeo de 30 segundos É Beth que mostra caindo. a Beth caindo de um penhasco.
Acho que em referência, né, daquela cena lá do jogo. Ela E ela pulou. começa a falar: eu posso te perdoar pelo que disse, mas não posso perdoar ela pelo que ela fez. Você era como uma família pra mim, e eu não posso deixar isso ir. Quando ele percebeu o que ele fez, as portas vão se abrir e todos nós estaremos juntos pra sempre. E a Beth finalmente chega no Caiu fim. nas E aparece pedras. uma frase: vamos nos reunir. Ele Caralho! percebeu o que ele fez? Como assim, mano? Será que é quando o Gideon percebeu o que ele fez? As portas vão se abrir? Então quer dizer que tá fechada ainda? Por isso que ela não tem permissão de passar, mano? Será que é isso? Depois disso, lembra do primeiro jogo do aniversário? Lembro. Então, nele Ah, apareceu um pá. esqueleto novo. Um esqueleto que quando você interage, ele diz: o vento assopra suavemente. O que dá pra relacionar vento com queda, com voar. E é o esqueleto da Beth, tá ligado? E tentando aqui interpretar mais algumas frases: eu posso te perdoar pelo que disse. Acho que falando isso pra Nara, mas não posso perdoar ela pelo que ela fez. Acho que falando isso pra Elon. Você era como uma família pra mim, eu não posso deixar isso ir. Esse você ir, eu acho que não significa a morte da Nara, mas sim a conversão da Nara. Ela deve ter sido seduzida pela Elon. Por isso ela é o prosélito, alguém que se converteu. Foi convertida pela sedutora, né? Que seduziu a Nara pra esse mundo da bruxaria e Compreensível, feitiços. compreensível. Depois disso, Mano, eu não sei se o Goulart ele é inteligente demais pra descobrir isso tudo, tá ligado? Ou ele vê um vídeo sobre, porque não tem condição. É muita informação, tá ligado? mano, voltando ao jogo da chave, começa um outro timer. E depois de alguns dias, quando o countdown termina, aparece a seguinte mensagem: Malone chegou ao nosso mundo e ela tem permissão de passar, né? Diferente da Beth que não teve. E um dia depois, é lançado mais um vídeo no canal do Cat Ghost, o Vácuo 2. Vamos assistir. Começando o vídeo, a gente vê uma máquina de fliperama, que é familiar, o famoso Party Country. Provavelmente ele viu um vídeo em inglês, tá ligado? Porque, tipo, quando isso tudo lançou e foi saindo assim, o Goulart acho que nem sabia da existência desse jogo. Desse jogo não, mas é um jogo, foda-se. E agora que ele tomou conhecimento, tá ligado? Tá fazendo um vídeo sobre. Porque pra você saber, tem um timer e quando acabou o timer lançou esse vídeo. É complicado saber até disso, tá ligado? Com precisão. Lá do primeiro episódio. E assim que ele liga, podemos ver o esqueleto vermelho, o esqueleto da Elon, e uma mulher de roxo, que vamos assumir por enquanto que talvez seja essa tal de Malone que a gente descobriu agora. As duas são na famosa floresta escura. Elas começam a conversar entre si. A Malone começa: eu tenho uma pergunta. Como a nossa espécie avança se a informação desaparece quando morremos? Espécie? Quer dizer, bruxa? Malone é uma bruxa também, então? E Elon responde: Não, mas espécie? tá sugerindo que não morremos? A gente morre, mas nem tudo está perdido. Animais nascem sabendo sobreviver. Árvores continuam crescendo. Insetos lideram e seguem como eles são programados. Por que você está me falando isso? Tem uma linha tênue entre magia e ciência. Quando eu te encontrei, você estava com fome, doente e morrendo. Eu te peguei e te dei a chave, mas você ainda virou as costas pra mim. Por que você esconde suas caras? Nossa aparência não afeta as pegadas que deixamos pra trás. Eu não preciso de você, consigo fazer isso sozinha. É por isso que você fugiu? Se o destino estiver gravado em pedra, eu também poderia estar morta. Tá, então a Malone é tipo a mãe da Elon. E é por isso que você não tá pronta. E a Elon sai totalmente da tela e o vídeo acaba. Aparentemente a Malone acolheu a Elon, que tava muito mal, tava sozinha, com fome, disse que deu a chave pra ela, mas ela virou as costas pra Malone mesmo assim. Bom, eu tenho duas teorias. A primeira, voltando novamente lá no primeiro jogo, o jogo do aniversário, a gente, como Gideon, pergunta pra chave: por que estou aqui? E a chave responde: você não tem permissão pra passar. Como eu parei aqui? A chave responde: por causa da sedutora. Ou seja, a Elon. Ela, pelo que tudo indica, é a culpada por a gente estar nesse mundo. Como eu passo? A chave responde: resolução. Mas resolução em que sentido? Resolução de? Decidir alguma coisa? Mas o que é esse lugar? O que é essa floresta escura? E a chave responde: o lugar para aqueles julgados. E como eu saio daqui? E a chave responde: o prosélito é a chave. A o filha prosélito, dele. o que foi convertido de uma religião pra outra? A Nara. A Nara é a chave. Então você tem que mostrar a verdadeira aparência da Elon, sei lá, tipo, como ela... Não, mas ela sabe, porra. Ela matou o cara aí de um cachorro. O Gideon conseguir sair daqui. Cara aí de um cachorro. A segunda teoria. A chave que a Malone deu pra Elon é realmente a chave em si, a pedra que a gente conhece. E a Elon consegue usar essa pedra pra se comunicar com outras pessoas, talvez na mesma dimensão, ou em dimensões diferentes, ou até com pessoas vivas. Então é provável que a pessoa com que a Elon tava falando no episódio da neve era a Malone. Isso faz até que bastante sentido, né? Talvez as duas teorias juntas fazem sentido também. Faz, Bora continuar aqui faz pra gente muito. entender. Episódio 8, julgamento. Esse aqui é um episódio bem diferente. O site oficial do Cat Ghost deixou os fãs da série gravarem perguntas pra que o grupo respondesse. Que da hora! São os três respondendo de uma forma meio que flutuando, sei lá. E respondem muitas perguntas, é muito engraçado. Vale a pena você assistir depois se quiser. Who are you really? Can you give us a little context of what's going on with you guys? Hello, I'm Gideon. I'm a family man. I love going to church and doing chores. They're fun. I'm Nara. I like sweet things. I'm super cute and you totally know it. I really love dogs and going on adventures. Caralho, porque ela tá dando algumas informações que né?
Tipo, gosto de doces e tal, gosto de cachorro. Ela falou que tem um cachorro, praticamente. E que é uma criança, né? Take it away, Elon! Okay. My name's Elon. I'm a cat. This is stupid. Why are we doing this? É divertido, sabe? É divertido. Mas aqui eu vou colocar as partes que eu achei mais importantes, porque o vídeo tem quase 20 minutos. Caralho! Ele perguntou o que é a floresta. Aí Elon fala que é um lugar terrível. It's a dark, terrible place. It's horrible. Nobody should ever go into it. Nobody needs to go into it. Don't go into it. I don't think I have to repeat myself. É, já sabemos que não é um lugar legal. Quando alguém pergunta quem é o Skinwalker, lembra daquela imagem lá dos primeiros episódios? Que dizia que a gente se viria logo logo? Então, prepare-se. Hi, my question is, who is the Skinwalker? You are nosy. You are nosy. You are nosy. You are nosy. Ok, eu acho que eu sou curioso, sim. Aqui Meu a Deus. gente consegue ver quem é o Meu Skinwalker Deus. pela primeira vez. Ele possui o corpo da Nara e começou a falar com a gente. Quando eu pesquisei Skinwalker no Google, dizia que é um tipo de bruxa maligna que tem a capacidade de se transformar, possuir ou se disfarçar de animal. Possuir guardem isso aí. E eles continuam, agem como se nada tivesse acontecido, ou como se eles nem tivessem percebido. Uma outra coisa importante, quando alguém pergunta: What did Nora help Elon with? We were just collecting a few souls to... Well, you know, bowels of evil, sanctuary, gotta protect that thing. Right, Nora? A Elon tá escondendo algo. Quando alguém pergunta pro Gideon quem é a Bethany, ele responde que não faz a menor ideia, não sabe quem é. Ele não lembra, ele não lembra. What? No. Am I supposed to? Because I don't. I really don't. O que dá pra perceber é que, por algum motivo, o Gideon age como se tivesse começado a existir ali. Who are you, Gideon? What? I'm Gideon. I don't understand the question. E não se lembra de ser uma pessoa antes disso. A gente também descobre nas perguntas que o Gideon tem relação com o grupo The Council, lembra? Lá no começo desse vídeo. Mas aí que tá, a gente já sabe que o Gideon, ele não lembra de nada, já que ele sentenciou as duas bruxas, praticamente, né? E quando alguém perguntou como eles se conheceram, né, os três, o Gideon disse que estava escrevendo umas notas e apareceu um portal e ele só entrou. E foi assim que ele nasceu. How did you guys meet Gideon? I remember writing a bunch of notes and all of a sudden there was this weird portal on the wall, so I went through. And that's how I was born. Yay! Quando alguém pergunta se a Beth é alguém especial pra Nara, ela fica um tempo parada e responde: não. Does the name Beth mean anything special to you? Não. Mas e agora que vem uma parte muito boa? Eles estavam respondendo perguntas das pessoas quando, de repente, alguém faz a seguinte pergunta: Elon, why did you run away? E no caso seria a menina que cuidava dela, que eu esqueci o nome dela já. Malone. I don't want to be here anymore. Que diabos aconteceu agora? Então, essas linhas, esse descanso de tela de um computador, na verdade, se você pegar o rastro de todo o caminho que as linhas passaram, forma essa imagem aqui, que é muito estranha. A gente vê basicamente uma placa com jogos em desconto, e lá dentro, várias cópias do jogo Party Country, com os 3 na capa. Tipo, qual o sentido disso, mano? Será que tudo isso foi um jogo, na verdade, então? Já que todo episódio tem um jogo e a gente tá jogando isso? Mas eu acho que não é possível, porque esses personagens têm histórias dele, entendeu? Com toda essa coisa de morte das bruxas, o que foi tudo isso aqui? Não pode ser um jogo isso aqui, mano. Bom, voltando ao episódio. Depois dessa pergunta, a Elon se toca em algo. How did we even get here? I don't even remember coming to this place. You're right. I have no idea. How long have we been here? Gideon, what's your favorite flavor of ice cream? Feels like we've been here for years. When's the last time I said that? Oh, guys, you're starting to freak me out. What is the key?
Okay. Calm down. Eles começam a ficar malucos porque eles perderam total noção de tempo, de como chegaram ali, onde eles estão, e eles só se tocaram agora. É como se você tivesse num sonho, sabe? Que você não sabe quando começou, ele só inicia, assim. É algo eterno. Aí o pessoal começa a ficar muito maluco e chorar e tudo. E aparecem os 3 de massinha. Pois é, os 3 de massinha. O que foi isso aqui tudo? O que foi a Nara sendo possuída pelo Skinwalker do nada? O que foi aquela pergunta do porquê você correu, Elon? Eu aposto que essa foi a tal da Malone. Até porque quando as duas estavam conversando, a Malone disse, por que você correu? Por que você fugiu? Então tem uma ligação, cara. Eu acho que é a mesma pessoa. Bom, a gente só vai descobrir vendo o resto, e esse episódio não tem jogo também. Uma coisa muito legal aconteceu também, cara, é que existe um canal de speed art, speed paint. Não é o canal do Cat Ghost, tá? Não tem nada a ver. E teve um vídeo dele que, do nada, apareceu a Nara, e aparentemente ela não sabe onde tá. Ela só apareceu no vídeo de alguém. Oh, what? Where am I? Hello? Hello? Hey! Is that us? It is us! Ela percebe que são eles e fica admirando o speed art do cara. Ah, que Só da hora. do nada, lá pro meio do vídeo, isso acontece. She never left you. You can't run from her. Pois é, aparentemente o Skinwalker Skinwalker conseguiu possuir o desenho e diz que ela nunca te amou. Ele tá falando da Elon, né? A speed art continua e a Nara tá assustada com o que aconteceu. E mais uma coisa acontece. I don't want to be here anymore! I'm scared! You Let are me out! sinful. You What? are What? No! sinful. No, I didn't mean You to! are Please! sinful. Please stop! You Stop! are Stop! sinful. Someone! You Someone are please help me! sinful. Someone You help! are- Eli! Caralho, mano. Oh, dá Ela vê medo. uma cabana pegando fogo, fica muito triste e diz, vai logo, me joga. Não sobrou mais nada pra mim. Go ahead and drop me. There's nothing else left for me. O que representa a Caralho! morte dela? É, provavelmente é quando a Elon morreu, tá ligado? E quando ela e representando a morte dela, tá? Ó, ela sendo jogada na água, afogada, sem conseguir respirar. Eu não sei se isso foi um easter egg ou algo importante, mas quando o Skinwalker fala pra Nara, você é pecaminosa, ela diz que eu não tive intenção, ela fez algo que não queria. Com certeza, a Elon a manipulou. Bom, agora apertem os cintos, mano, que a partir de agora vai ter muita coisa. Enfim, episódio 9. Bem-vindo a casa. Começou um episódio com o ovo flutuando pelo espaço e aparece o Gideon e a Nara no local escuro. I can't move. Hello? Somebody, anybody, I can't move. E o Gideon não conseguia se mexer, porque na verdade eles trocaram de forma. A Nara, que era um fantasminha, agora é uma mágoa viva, Lula? uma cefalópode. E o Gideon virou um tronco. Oxi! Heavens, look at me. I've become everything I've ever wanted. Meu Deus. Pois é, mano, como a gente viu nos episódios, ele sempre gostou de madeira e gravita, então GG. And look at you. You've blossomed into a lovely pinata. Não é uma planta. A Nara começa a testar os tentáculos dela, porque ela finalmente consegue segurar as coisas de verdade. E a Elon também aparece, só que de uma forma um pouco diferente também. Ela mudou também. Morcego? What is it? What's wrong? É, ela não ficou legal. Mas o que houve aqui, mano? Eles renasceram depois que o universo acabou e vieram de outra forma? Onde que eles estão nesse momento? Bom, a Elon fica muito chateada com a forma dela e o Gideon fica fazendo piada porque ela virou um morcego. A Nara fica brava com o Gideon por fazer isso, né? E começa a segurar e a balançar ele. I told you not to tickle me there, but just Stupid wings and nose and thing on my face and flying bat ears. It's fine. It's fine. I can fix this. Everything will be corrected and be back to the way it's supposed. Não, isso é coisa que você pensa. Everything Mano. back. My. Back at it again, are we? Ó! That voice. Mano, a Malone tá fazendo alguma coisa, mano. Então a gente já sabe aí o que tem aí. Não ouve uma voz que ela reconhece. Foi a mesma voz do episódio passado que ela ouviu no rádio, perguntando por que ela fugiu. Pera, essa é a Malone então, Que né? é uma aranha? Still trying to control everything again, aren't you? You. A Malone chega no mundo deles por uma fenda dimensional, e enquanto isso, a Nara e o Gideon estão procurando a Elon, que tinha sumido. Só que aí, eles percebem que estão passando por uma tela de um computador, e do nada, o monitor liga. Are you sure we're going the right direction? Oh my, what's that? I don't know. Looks kind of creepy. No, it doesn't. Gideon, of course it is. It's a skeleton. It's creepy. Ela viu os esqueletos na famosa floresta escura do Party Country. Elon, Bethany e Nara.
O Mapá também, provavelmente em referência à menina que gostava de cavar, Aham. lembra? Que tem alguma conexão Não, com... que eu gostava de cavar o caralho. Obrigado eu não sei falar mais. Obrigaram ela a cavar, boy. o sapo que apareceu no episódio, porque em uma frame escondida aparece um sapo no lugar da pá Eu vou muito até rápido. morrer. Seria então essa menina que cavava? Bom, um espelho no chão, que a gente já viu muitos espelhos por aí na série, e uma pilha de ossos, que é relacionada ao Skinwalker. Porque no primeiro jogo, a gente consegue achar essa pilha de ossos, e interagindo ele diz coração, ossos e adagas. E eu acho que você se lembra, né, dessa imagem do começo. Então, mas de quem será esses ossos aí então, mano? Eles mataram alguém pra algum ritual? Seria o cachorro? Talvez? Bom, continuando aqui, né? They seem really familiar in some way. I don't know. I don't remember anything. What are you doing here? I told you I can handle this on my own. It's fate. You have finally arrived. What is that even supposed to mean? Do you still believe that life is just a series of random events? No, life is what I make Tá, é o que aparece ali em cima. Ali. Tá, caralho, esse jogo é muito bom, na moral. of it. My choice. I'm the one running the show now. You're trying to control something that is far Deixa eu abaixar aqui pra não dar direito autoral. A gente vai só lendo. bigger than you are. And you're just going E to você vai ficar parado e deixar isso acontecer? you can create Você pode criar e mudar qualquer coisa, mas esconde seu rosto. face. I hate Eu odeio. I was trapped. Eu fiquei preso por sua causa. That's why you ran away. É por isso que você fugiu, não é? When you stop swimming Quando você parar de nadar contra a corrente Elon, você perceberá que o mesmo rio está tentando levá-la a um lugar bonito que você nem sabia que existia. you created Você criou isso e agora é você quem deve lidar com isso. deal with it. A Malone é arrombada também, seu tempo acabou. Oxi, que porra é essa, mano? Aí dentro. Ó o ovo vai nascer? Aparece novamente o ovo, só que se quebrando. Pera, quem tava dentro desse ovo? Será que vai sair agora? Vai aparecer? Ou será que esse ovo é uma dimensão inteira? São muitas perguntas ainda, mas eu acredito que se a gente continuar, a gente pode descobrir, quem sabe. O jogo desse episódio se chama Meia-Noite.exe. Tá. Abrindo o jogo, você é a Bethany. Você tá em volta de várias cabanas, pelo que parece, e cada cabana que você entra, aparece um texto lá em cima, com só não dá algumas pra- letras legíveis. E eu descobri que essas frases são baseadas no seu IP. Então, o meu IP do meu computador sempre vai aparecer essas letras, entendeu? E se eu quiser ver outras letras, eu tenho que ou trocar meu IP, ou ir em outro computador, outra Meu internet. Deus! E essas são todas as mensagens possíveis. Calma que a gente vai analisar. Voltando ao jogo, o seu objetivo é achar uma casinha vermelha e lá dentro vai ter um bebê. Que tudo indica que é a Nara bebê. Você tem que roubar o bebê e fugir pela ponte. Assim que você pega o bebê, isso acontece. Oxi. Ah tá, achei que ia escrever rola. Depois Corra. você corre, e se conseguirem te pegar, mostra você morta. Mas se Né? você conseguir escapar, essa imagem aparece. Bom, Mano, então a Bethany sequestrou a menina aqui, mano, e criou ela junto com o Gideon. com tudo que a gente tem agora de informação, é o Gideon, a sua esposa Beth e o bebê Nara, que Nara. bate com aquela foto do outro jogo. Bom, voltando às frases possíveis em cada cabana, tem algumas que chamam minha atenção, como ele pode te amar, você não pode providenciar. Porque eu fui feita desse jeito. Ah, ela não poderia ter filho. Eu falhei com ele, eu vou consertar. Pelo que me parece, ela não poderia ter uma filha, talvez ela era infértil, não sei. Ela só não queria desapontar o Gideon, o seu marido, o juiz. O Gideon queria uma filha, então ela simplesmente roubou o bebê de uma vila. E depois Meu mais Deus! mensagens como: me desculpa, eu só quero segurar um, eles têm vários, eu vou dar uma vida melhor pra ela. Bom, isso tudo confirma muita coisa. Lembra da frase, a gente não queria, mas era dever dele? O Gideon, o juiz, decretou a morte da própria filha roubada, a Nara, juntamente com a Elon, né? E depois ele morreu de velhice, que já era a hora, como diz a chave. E a Beth, que não tinha mais nada. Não, ele não morreu de... Como é que a pessoa morre de velhice com 46 anos, Goulart, mano? Como é? Eu acho que você teve uma incoerência aí, hein, boy? Mas era dever dele. O Gideon, o juiz, decretou a morte da própria filha roubada, a Nara, juntamente com a Elon, né? E depois ele morreu de velhice, que já era a hora, como diz a chave. E a Beth, que não tinha mais nada, decidiu se jogar do penhasco para encontrar os dois. Aliás, lembra aquele episódio que elas estão fazendo um ritual e o Gideon derruba um vaso e a Nara é possuída? Ela fica com um azul mais forte e começa a se esfregar no Gideon, beijar o Gideon. Eu acho que a gente pode assumir quem é, né? A Beth não possuiu totalmente o corpo da Nara. Não, foi o que eu falei, né?
mas só as emoções dela. Então, juntando tudo que a gente tem até agora, a Malone encontrou uma criança morrendo de fome sozinha com frio, que tinha fugido de uma carroça. O nome dessa criança era Elon. Ela cresceu juntamente com a Malone, que foi ensinando técnicas de feitiço e bruxaria pra ela. E a Nara, andando sozinha pela floresta, acha o acampamento da Elon, e a Elon seduz a Nara pro lado das bruxas. Começa a ensinar feitiço pra Nara. No episódio dos julgamentos, né, mano? Nas perguntas, isso fica bem claro. How did Nara meet Elon? Oh, it was super awesome! I was wandering through the forest on another adventure, and I found this really cool campsite. It's funny, actually. I almost killed her. We laugh about it now, though. You might. I don't. Talvez ela quase morreu por causa dos feitiços, e o objetivo delas era coletar almas para fazer alguma coisa, como a gente viu aqui. What did Nara help Elon with? We were just collecting a few souls to... Well, you know, bowels of evil, sanctuary, gotta protect that thing. Right, Nara? E eu acredito que foi por isso que ela matou o cachorro, pra pegar a alma dele. Mas aí começaram as caças de bruxas. O Council, né, o grupo da cidade, começou a perseguir as bruxas pra matá-las, e a gente Eu acho que ele não sabia que a filha dele era uma bruxa, tá ligado? sabe que o Gideon faz parte desse grupo, de acordo com o episódio dos julgamentos também. Oh yeah, we used to go fishing a lot. They were really nice guys. I don't really remember much about that. It was a long time ago. Infelizmente, ele teve que julgar a morte da própria filha. Nenhum dos dois queria, mas era o dever dele. Nada vai adiantar, isso tem que ser feito. A Nara se afogou com a cadeira, foi inocentada, é claro, senão ela teria boiado, mas de qualquer forma ela morreu. Eu acho que eles ficaram arrasados com tudo isso, com a Elon, porque foi tudo culpa dela, por isso que a Bethany disse que não pode perdoar pelo que ela fez, e pensaram na pior morte possível pra Elon. Pois é, pegaram a menina e não, vamos dar uma criação digna. Aí mataram a menina. Ah, mas ela era uma bruxa. Ah, e tava matando coisas. Então que se foda. Foi queimada viva. Depois de alguns anos, o Gideon morre de velhice e a Beth se suicida. Próximo episódio, episódio 10, reunião. A tela começa esbranquiçada, que deixa claro que foi depois daquela explosão do monitor, e a gente vê um personagem novo, um pássaro, só que ele late. Que? Hello there. Meu cachorro dela! Where did you come from? Estranhamente, quando ela vai decidir um nome pra ele, isso acontece. Well, a cutie like you needs a name. I think I'll call you... Ok. Depois mostra o Gideon sem entender nada do que aconteceu também, e um portal do lado dele com uma serpente. Oh, hello there. I like your portal. It's pretty. Hey, cut it out. It tickles. Oh my goodness. You're so affectionate. Meu Deus do céu, a essa Bethany? fala lembra alguma coisa pra vocês? Se não, deixa eu colocar uma coisinha aqui. A serpente é a Beth, por isso ela fala assim, e por isso ela é tão apaixonada pelo Gideon. Eles estão reunidos, assim como a Nara e o cachorro dela, né? Daquele desenho, lembra? Aham. Hey, I like you too. Bom, a gente não consegue entender o que ela fala, eu tive que ligar a legenda do YouTube pra entender, mas aparentemente o Gideon consegue compreender o que ela tá falando. Depois mostra Elon num frio extremo, em uma carroça, talvez que ela fugiu, né? E ela vai pra dentro e tem várias pessoas congeladas e fica por lá. Depois volta pro Gideon e a Beth, eles estão juntos bem de boa, e a Beth fala que ela consegue lhe trazer felicidade. You do that for me? Gravetos? É uma caixa com os palitos dentro, né? Bom, eu pesquisei na internet e eu descobri que isso é um símbolo usado pelos povos nativos americanos que representa uma menina, uma criança, uma filha, a Nara. Voltando pra Nara e o cachorro, algo acontece. O Skinwalker aparece. Are you okay? What's wrong? You have helped me so much since we met. Poxa, aí dentro. I want to give you something in return. What is it? I can make them like you. How? See that blade? Matar o cachorro de novo. Oh, será que eles estão querendo trazer de volta o Skinwalker? Não, acho que não, que ele já tá aí praticamente com ele, pode possuir qualquer coisa. I don't think I can do this. If you do this last thing for me, it will be finished, and I will never ask anything of you again. I can't do this.
You made a promise. Do it, Nara. E essa cena te lembra alguma coisa? Alguém forçando a Nara a fazer algo? Falando que você fez uma promessa? Esse episódio pra mim parece vários flashbacks. Quer dizer, não é flashback, né? Porque eles estão revivendo o momento. A reunião da Beth com o Gideon, o surgimento de uma filha, a Elon numa carroça, e essa cena aqui que eu acho que vocês vão conhecer. Do it. 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 Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! A morte do cachorrinho da Nara, o Azuli, que morreu com 3 anos de idade. A Elon forçou a Nara a fazer isso. E já vimos essa cena no jogo do espelho, né? No final dele. E como a gente pode ver no final, a Beth estava vendo tudo. E ela sabia que a sua filha tinha feito. Por algum motivo, essa cena se repetiu agora, mas o Skinwalker que estava falando pra ela fazer, não a Elon. Enfim, vamos pro jogo então, né? Oxe, então... Sei lá! Esse jogo se chama Vazamento, ou Como.exe. Abrindo o jogo, você vê a Elon e a Nara sentadas do lado de uma fogueira na famosa floresta escura. E aparece um texto em alfabeto tebano ali em cima. Logo após isso, elas começam a correr de vários bustos, e é um jogo bem difícil, tá? Eu custei pra passar porque tem que reagir muito rápido, mas dependendo do caminho que você pega, você consegue alcançar 5 finais. O primeiro, Sacrifício, em que aparece uma pedra com sangue, que tudo indica que foi onde a Nara sacrificou o cachorrinho. O segundo, Clone, uma estante cheia de mini-Gideons, que pode ter alguma referência a porque existem vários Gideons no universo. Será que elas colocaram algum tipo de maldição no Gideon? O terceiro, Círculo, a Malone e a Elon estão do lado da chave. Da chave. E várias pessoas ao redor delas. Quarto, Libação. Eu acho que você lembra dessa palavra, né? E mostra a Nara e a Elon sentadas em volta do bolo do Gideon. Eles fizeram esse bolo, fizeram algum pedido pro Aglazes, aquele demônio. Será que tem a ver com Gideon esse bolo? Tipo, é a maldição dele que elas fizeram? E colocaram uma maldição, um feitiço nesse bolo, para que o Gideon comesse na vida real. E quinto, destino, a Elon pequena, criança, se arrastando perto da Malone. Acho que indicando quando ela foi encontrada, quase morrendo de fome, sozinha, com frio. Eu acho que isso responde muita coisa, mas também surgem mais perguntas. Talvez esses boosts aqui representam o The Council, né? Elas correndo do grupo para não serem mortas. E porque todos os ouriços aqui, mano, e esse bolo também, será que foi com isso tudo que elas criaram esse universo, esse purgatório que eles estão, e o Gideon tá preso com elas, e ele só consegue sair daqui fazendo alguma coisa? Aliás, sobre as frases do começo do jogo, são várias, tá bom? Tem uma lista toda. Algumas parecem ser faladas pela Elon e outras pela Nara, como: acalme-se, não se desespere, me deixe em paz, estou com medo, eu não queria ter feito isso, eles vão me odiar mais agora, ela seguiu a gente, ela encontrou a gente. Seria isso em referência a Beth ter visto tudo? Será que a Beth começou a odiar a Nara depois disso? O que tá acontecendo comigo? Você mentiu pra mim, disse que me protegeria, porque você não me usou ao invés dele? Do cachorro, talvez? Pois é. Episódio 11, Confronto. Então, o episódio começa com uma imagem estática de uma escada, de uma casa aparentemente, e um texto sendo falado. Só que tem algo interessante aqui. Tipo, alguém começa a falar, e depois um texto vermelho aparece, com uma personalidade totalmente diferente. O que me parece é a Beth falando com a Nara, sobre ela ter descoberto o que a Nara tinha se tornado, né? Que ela tava fazendo, que ela matou o cachorro dela. Ela continua falando: limpe suas lágrimas, mocinha. Eu vou cuidar da sua bagunça. Ei, cara. Não deixe ele te ver chorando. Eu acho... Será que é as frases da Elon e do Skinwalker? A Beth tá falando isso pra Nara, mas eu não sei se ela muda de personalidade do nada, se ela tá sendo controlada por alguém, ou se é como a Nara vê a mãe dela, porque a Nara é uma criança, entendeu? Ou pode ser algo relacionado ao Skinwalker. Parece agora, muito, o tá ligado? Só se comunicou com a Nara. Aliás, a frase, não deixe ele te ver chorando, eu acho que é a Beth, né, falando em referência ao Gideon. Depois, a gente consegue ver a família, o trio, né, numa mesa de jantar. Dinner was really great. Olha, é isso que tá postando os dois. I like what he did with the mashed potatoes. They're, not really mashed. A Beth e o Gideon estão possuídos pelo Skinwalker e ficam o jantar inteiro sem falar nada. A Nara começa a falar que não quer ser a menina perfeitinha que eles querem que ela seja, que ela não gosta de ficar se vestindo, e ela só quer sair de casa, se aventurar do lado de fora. E de repente... Sorry, you're gonna have to come back later. Dad isn't home right now. No, please. Oxi. Help! Someone! A
Nara Oxi. é sugada. Uma coisa interessante, mano, como eu falei, isso aqui não é um flashback. Mas na verdade, o que parece é que ela tá revivendo vários momentos que ela viveu quando tava viva. Na porta tem o número 33 e a cara da besta. Essa era a casa da Nara antigamente. Depois dessa cena, a gente vê um buraco sendo cavado pela Elon, que eu acho que tem muito a ver com a menina que cavava, lembra? Eu tenho certeza que tem alguma relação, cara. A Elon tá cavando, a menina que cavava e morreu. A Elon tendo aquele pesadelo dela sendo fechada num local assim, tipo, como se ela fosse sucumbida por areia na caverna, talvez, mano. Eu sei que tem uma relação, mas eu não consegui descobrir até agora, cara. Eu sei, mano, eu sei que tem. E a Malone solta umas coisas bem interessantes. Having fun? Are you just going to stand there or help me? Oxi! A menina que cavava era... Não, ela não morreu? You know how this works. You can't take without giving something in return. Você não pode pegar algo sem dar algo em troca. Equivalente ao que você pegou. Mas o que seria isso? I spent years studying for this. I was the top of the class, and now I'm weighed down with the burden of doing the same thing over and over again. I'm not a machine. I'm real. Acho que foi por isso que ela fugiu. Don't waste my time with your lectures. I'm not the one stuck in a loop. Ela disse que se preparou por muito tempo pra isso. A Elon estudou pra fazer tudo isso que ela faz, dizendo que era a melhor da classe. As imagens que a gente viu no jogo anterior podem fazer referência a isso. A Elon em volta da chave, a Elon e a Nara com o bolo, mas ela fez alguma coisa de errado e a sua punição agora é ficar presa nesse looping que ela tá. De várias realidades, o universo acaba, outro se inicia, e depois a Malone diz a Elon que talvez ela devesse olhar o espelho. Maybe you should look in the mirror. E a Elon fica surpresa com essa fala dela. A Malone então sabe da existência do espelho, ou pelo menos a mulher do espelho. Voltamos então para Nara, em sua forma fantasma, flutuando num vácuo com várias estátuas ao redor, que representam o julgamento, e a Beth aparece em seu portal. Eu não queria que isso tivesse acontecido. Ah, é a frase lá do coisa. Ela Don't falou. speak to me. Fala pra eles que você estava sob um feitiço. E tudo isso vai acabar. I'm not telling anyone anything. She was my friend, and you took her away from me. Ela nunca vai te amar como eu te amo. Então provavelmente foi a Bethany que entregou as duas, tá ligado? Aí ela tá, tipo, ela tá tentando falar agora pra ela falar que a culpa era só da amiga dela e tal. Você sabe pelo que eu passei pra conseguir você. A Nara via a Elon como sua amiga, mas a Beth não queria que sua filha se envolvesse com ela. Ela se envolveu e foi condenada à morte. Esses bustos devem representar o grupo The Council, ou talvez os juízes dessa dimensão. E pra ela conseguir passar dessa dimensão, sair desse lugar que ela tá, ela tem que admitir, ela não pode estar linkada com a Elon, não pode estar seguindo os passos dela, mas não adiantou. Just go ahead and drop me. There's nothing left for Aí ela cai dentro d'água. Caralho! Life is a series of failures. Some failures set you back a few steps. Some failures put you in the ground. The ones that are eternal are the ones that aren't forgotten. This isn't a game anymore, and you have no idea how good you have it here. If you leave, you'll regret it for the rest of your life. But it will be the best thing that has ever happened to you. Well, guess it's time to grow up. If dogs are from Jupiter, then I'm most certainly from Mars. I see it better than you do, and I'm almost blind. Caralho! Oh, é bonito, tá? É bonito pra caralho, mano. Acreditado por muitas pessoas é que a Elon e a Nara estavam coletando almas, isso a gente já sabe, né? Pra conquistar algo, talvez, não sei, poder, pra se comunicar com os vivos depois de morrer, ou pra passar informações depois da morte. Mas alguma coisa aconteceu, deu ruim, talvez a cidade não deixou eles completar o ritual que elas estavam fazendo, alguém atrapalhou, fizeram alguma coisa errada, e como punição, a Elon ficou presa nesse purgatório infinito, que se reinicia sempre. E pode ser muito maluco o que eu vou falar agora, mas como elas estão num loop, o ritual nunca deu certo, porque o conselho não deixa elas completarem, que é representado pelo Gideon.
Gideon, que faz parte dos juízes naquele episódio, né, que a gente viu. Uma outra coisa pra notar é que a Ayla tava Verdade. cavando alguma Caralho! coisa. Que pode ser que ela tá cavando pra morrer, não sei, se matar. E quando ela morre, se você perceber, ela volta pra sua forma antiga. Eu sinceramente não sei essa parte. Se você quiser me ajudar a investigar, eu só sei que tá relacionado com essa imagem, que tem a pá, o espelho e os ossos em referência ao Skinwalker. E no final, a Malone fala: This isn't a game anymore, and you have no idea how good you have it here. If you leave, you'll regret it for the rest of your life. But it will be the best thing that has ever happened to you. Então, aparentemente, a Ayla pode sair dessa dimensão quando ela quiser. Vai tudo acabar e eles podem finalmente passar desse purgatório e morrer em paz. Mas acho que se ela fizer isso, não vai conseguir completar o que ela queria fazer. O que quer que ela esteja tentando fazer nessa dimensão. Vamos pro jogo então, né? O jogo se chama Pertinência.exe e mostra a Ayla pequena, mostra ela correndo de uma carroça. E você nesse jogo só anda e anda por várias telas, vários fundos diferentes, até chegar Caralho, no final. eu fiquei 5 minutos arrastando andando. assim aos pés da Malone, indicando o ponto que elas finalmente se encontraram. Que a Malone pegou a Ayla que tava morrendo de fome sozinha e com frio. Enfim, mano, tamo quase no final, cara. Episódio 12, Resistência. O episódio começa de um jeito bem diferente de todos os outros. A gente tá na tela de um computador e aparece alguém digitando debug party country. É um código. Depois ele continua digitando várias coisas, só que tem uma parte interessante. Na hora que ele vai logar na conta, o usuário que ele usa é Watcher33. E eu descobri que a mulher no espelho, que já apareceu várias vezes, é chamada também de Reflexo ou Watcher. Lembra que o número da porta deles é 33? Sim. Então, é como se alguém controlasse por fora, talvez por um computador, que faz eles lembrarem ter esses flashbacks pelo jogo. Enfim, continuando. Ele continua digitando e decide baixar um arquivo chamado skinwalk.exe. A descrição do aplicativo também é interessante. Skinwalk é um pequeno programinha que aumenta a velocidade do seu software, limpando a memória da sua RAM. Limpando memória? Enfim, ele faz o download e quando roda isso aqui acontece. What? Oh, no! Oh, gotta be... Oh, come on! Aparentemente era um vírus e frita todo o PC do cara. Meu Deus, o que houve agora? Depois o Gideon finalmente aparece, E ele dessa tá vez preso. numa jaula, e a Beth é summonada do lado de fora. Oxi! Hello again. Ela prendeu ele. It's really great to see you. Ah, Skinwalk. Do you think you could, help me get out of here? Oh, a trip? Oh, where are you going? Are you coming back? Skinwalk é bizarro, né, mano? Oh, okay. Well, I guess I'll see you again soon. É longe. I don't understand. A Beth é possuída pelo Skinwalker, vai embora e deixa o Gideon sozinho na jaula. Ele então pega uma folha de papel e começa a escrever para mandar uma mensagem. Um papel escrito Bethany. Como Ih, tudo que a gente tá lembrou! vendo são não flashbacks, mas um looping, né? Eles estão revivendo os momentos de quando eles estavam vivos. O meu chute é que o Gideon foi, tipo, preso na vida real. Talvez por ter roubado a filha da aldeia, ele ficou com a culpa. Ou foi algo que a Ayla fez. Ah, é verdade, ele sabe que ela é a Bethany, que ainda... É porque estavam revivendo desde o passado, achei que já tinha acabado. A Ayla prendeu ele por algum motivo. Bom, após isso, Quem? a Nara acorda tipo num berço, meio confusa, num quarto tipo rabiscado. Não, mas aí ela não tem como ser presa, já que ela morreu junto com a Nath. Não é Nath, eu nunca lembro o nome dela, não. Por ter roubado a filha da aldeia, ele ficou com a culpa? Ou foi algo que a Ayla fez? A Ayla prendeu ele por algum motivo? Não, ele não, porque tipo, aí ele não tinha morrido e no último a gente viu o julgamento da filha dele. Bom, após isso, a Nara acorda tipo... Nara! Eu falo Nath. Tipo num berço, meio confusa, num quarto tipo rabiscado. E ela força pra tentar rasgar as paredes. E quando ela faz isso... milhares de máquinas do Party Country flutuando no meio do nada. Vários diferentes universos, infinitas histórias rolando. Só que do nada... Gotcha! Ayla pega finalmente a Beth para sua coleção de criaturas. We did it, Nara! We finally did it! What are you talking about? What do we do? I
only tolerated you. Oh wow, this took such a long time. But we did it. We got all of them. Every single one. Todos eles At quem? least I had a family. What? Aren't you excited? I didn't really like you. I don't know. I never needed you. Oh, what's your problem? Are you hen-hearting out on me now? After all we've been through. Why would I want to be friends with a pawn? I just don't know if this is the right way to do this. Oh, now you're complaining? Isn't it a bit late for that? Do you really think she isn't getting what she deserves? After everything she's put us through? At least I didn't kill a dog. Elas começam a discutir que finalmente a Elon conseguiu pegar a Beth e o Skinwalker possui as duas aleatoriamente, assim. E eu sinto que ele possui e ele faz as pessoas falarem o que estava entalado lá dentro, os sentimentos reais delas por dentro. A great leader. And a really great friend. I love you. You saved me from a really bad situation. But I can't follow you anymore. Assim que ela fala isso, a Nara volta pra forma original e simplesmente some. Aí, ó, ela tem que se desvincular Mano, eu tô assistindo não, porra. Eu fico esquecendo o nome dos personagens da Elon. Ela tem que se desvincular da Elon e foi o que ela fez agora. Da hora. Eu acho que isso simboliza que ela saiu desse purgatório. Finalmente vai passar, vai morrer em paz, ir pra onde ela deve ir. Já que ela não vai mais seguir a Elon, não tem mais motivo dela continuar lá nesse lugar, entendeu? Seriously? Okay. Fine. Go on then. I don't need you. I got what I came here for. A Elon finalmente consegue tudo que ela queria, prendendo essa Beth, ela finalmente Deixa eu abaixar aqui que tá passando a musiquinha. acabou com todo esse looping que ela mesma tinha criado. Ó, o Goulart aí é foda, eu abaixo aqui pra tu falar baixo e... Tá, ela tá aí, ó. Ih, caralho. Eu quero entender, não, eu realmente quero entender o que ela quer fazer. Danceparty.exe, acho que é mais legal, né? E é literalmente só a Nara e a Elon dançando em volta de uma fogueira. A parada diferente é, se você digitar o que a gente viu lá no início do episódio, o debugpartycountry.exe, a tela meio que buga e é possível você sair do jogo, assim, usando as setinhas do teclado, pra fora do jogo. E cada vez que você vai se afastando, uma estática muito irritante começa a aumentar e aumentar no seu ouvido. E eu continuei dando umas voltas aí, só que eu não achei nada. Abaixei mas pra procurando em vocês. discussões aí na internet, medo. as pessoas acharam vários sprites relacionados ao Cat Ghost. Algumas a gente reconhece, cara, claramente sim. Outras eu não faço a menor ideia do que pode ser. Só uns palpites, mas sei lá, né? Me fala o que vocês acham. Mas enfim, sem muitas respostas, vamos pro próximo e finalmente o último episódio. Episódio 13, a aceitação. O episódio se inicia com muitas portas se abrindo para outras portas. Uma porta 14, uma 67 e a famosa 33, a vermelha. Abre a porta azul, número 67, para Malone e a Elon. A Elon finalmente tem tudo que ela queria. Ela aprisionou todas as almas que pisaram nessa dimensão, finalmente acabando com esse ciclo infinito. Então, a Malone disse algo muito interessante. Do you know why I took you home with me that night? I saw a beautiful heart that had been bruised. I thought with enough care and guidance it could be restored, but I guess I was wrong. You're nothing more than a child. A child? I have everything under control. You really think that you are the one in charge, sweetheart? Look around you. The continuity errors, spelling mistakes, the loose ends. Does this sound like the work of an all-knowing power? Erro de continuidade. Onisciente. Um episódio não ter ligação com o outro. Erro de texto, como os erros que a gente viu acontecendo com a Beth falando com a Nara. Será que tudo isso ela tava no comando? Tipo, orquestrando tudo assim? Não, por tá, trás? É como se o Party Country fosse um jogo com toda aquela história que a gente conhece em Pixels. Ela, um personagem dessa história, conseguiu poder suficiente pra estar consciente assim e conseguir sair do jogo, como a gente viu acontecendo, pra depois criar esse purgatório e ser lembrada pra sempre como a deusa dessa dimensão. Who cares about a higher power?
I'm the higher power. E When ela... this is over, everyone will remember my name. You poor little naive child. E a Malone conta que não existe só esse universo, na real existem vários. A Elon quer controlar tudo que existe, mas ela só tá no controle do universo dela. There are so many messages out there we can't even E keep. o bom é que ele tá mostrando jogos, né? É como se o universo delas fosse um jogo e existem outros mundos. Cara, da hora, da hora. Up anymore. They never offer anyone else help or guidance in their own lives, and they drift haplessly through the void, just static in numbers, and a black unending sea of nothing. Da hora. I refuse to accept that I'm dead. It's much worse than that. Oh, you never Quê? existed in the first place. Se ela nunca morreu e sim nunca existiu, mano, o que são elas duas então, mano? O que tá acontecendo? Será que elas sabem que não são pessoas reais, tipo, fora de uma série, de um jogo, de um episódio do YouTube? Mas enfim, eu não sei se vocês perceberam, mas tá com aquela estática de fundo irritando, tá ligado? Igual quando a gente saiu, mano, se desprendendo do jogo anterior. É como se a gente estivesse se descolando do jogo todo. I just want my family back. Oh, why do you even want to bother with that all of a sudden? You didn't seem to care before. And now, when you're in need of help, you go running to Mommy and Daddy to fix it. Shut up. All you have ever done is run from your problems. You use everyone and everything around you to get what you want. And when you don't, you change the rules. Shut up. Some people call you evil. Some call you a monster. I don't think you even deserve that title. At the end of the day, you are just a selfish little Ih, brat. caralho. Said Shut up! Shut up! Shut up! Oh yes, that's it. Get angry. You think I care about your stupid laws? You survived long enough to make people just use you to get what they want. And you would say that to her. She gave herself to you, and you used her and cast her aside like a tool. Será que a Malone tá falando da Nara? Acho Que foi que usada sim. pela Elon pra conseguir o que queria? Coletar as almas? Será que todo esse looping foi pra ela coletar as almas que ela queria? O suficiente pra se tornar a deusa dessa dimensão? Step on everyone around you to get what you want. Walk all over the broken and crush the weak. And when you wage war against everyone around you and slaughter your way to the top, you can sit on your throne, justified that that is what they deserved. And when you're alone, surrounded by the bloody pools of your enemies, you can tell yourself they deserved it. A Malone vira uma entidade branca muito brilhosa e começa a quebrar a realidade por trás dela. A Elon mal enxergando o que tá acontecendo e diz que a Elon faz tudo isso pros seus inimigos só porque ela acha que eles merecem. Just like they said to you when you were burning. Oh fuck, peraí, vamos tentar entender os filmes Tá, escondidos. porra! A Elon fugindo de uma carroça no gelo. A Malone ensinando a Elon feitiçaria. A Elon, pelo que parece, indo embora, deixando a Malone. E um texto do demônio a Glazes. A Elon olhando a Nara numa porta com o número 11. Talvez a casa da Nara, só que numa outra dimensão, numa outra versão da história. E duas pessoas encapuzadas com uma pá num cemitério. E voltamos pro espelho e a mulher do espelho ou a Watcher novamente. What are you looking at? Stop judging me. I do what I do to survive. Mas você tá morta? Whatever. I don't expect you to understand. Será que seria a mãe dela? You're a monster. What? É ela You're a mesmo! thief of innocence. You're a con artist. You're a murderer. Who are you? You created me Ah, o Skinwalker, porra! Eu não tinha visto a cara, não. when you and that bitch fucked up the ritual. Oh God. Tá, o Skinwalker então se originou com alguma falha em algum ritual que a Elon e a Nara fizeram errado. No! No! No!
Tá, pera. A gente já entendeu que o Skinwalker gosta de provocar pra você ficar mal pelo que você fez de errado. A Elon matou pessoas, controlou a Nara pra conseguir o que queria, e o Skinwalker possuiu a mulher do espelho pra cuspir tudo na cara dela. E depois começa a pegar fogo. Tem umas frames escondidos também. A Elon roubando a alma de uma pessoa que acabou de matar, e sim, colocando naquelas jarras que a gente viu naquele episódio da banana. Ou seja, a minha teoria é que aquelas criaturas eram pessoas que ela matou na vida dela, na vida real, e que tiveram suas almas roubadas. Depois a gente vê mais uma frame, o que parece ser o Gideon preso e tendo a visão da fogueira, com uma mão na boca assustado. Mas por que ele tá preso, mano? Isso eu não consegui descobrir. Será que foi algo que a Elon fez? Ou será que foi preso pelo conselho por ter roubado uma criança? E a última frame não fica muito claro, mas lá atrás aparece uma prisão. Acho que é a do Guido que tava presa, ou talvez uma casa. E aqui embaixo mostra a Beth pulando do penhasco para sua morte. Caralho! I can't do this anymore. Aí, ó, tá desistindo no final. I'm alone. O Skinwalker, ele não parecia ser ruim, tá ligado? Ele sempre vinha pra você se fazer de culpado e tentar, sei lá, de alguma forma ter a sua aceitação. Pelo menos é o que parece. I pushed away the only person who really cared about me. I really am a monster. I can't take back what I did. But I can change. Nara, I'm so sorry. Não sei se ela vai aparecer aí novamente. Ah não, ela só vai embora. My goodness. Agora a Malone esse pau vai se aproveitar da situação, tá ligado? Vai falar, então eu tenho todas as almas? A Malone também não parece ser boa pessoa, não. It's even more beautiful than I could ever imagine. A Elon é lentamente sugada juntamente com a Nara e o Gideon. Ela aceita que é seu fim, se deixa ir embora e as almas dos três vão pra chave. A história deles finalmente termina. As almas deles. Tá, então a Malone, ela realmente, ela só tava aí só pra tá mesmo, tá ligado? Ela não parecia... Ela parecia ser má na vida dela, já que ela era uma bruxa que fazia feitiçaria e rituais da mesma forma. Aí todos entraram na chave. E vão o quê? Uma reencarnação futura? Pra próxima reencarnação, se pá? Oxe, que porra é... Ah, a chave quebrada. Ah, agora eu entendi porque ela tava quebrada. Quando o Golart começou a jogar, a história toda já tinha sido contada e no primeiro jogo a chave tava quebrada. Que da hora! You were absolutely magnificent. So, what happens now? Go. Search out other children who have fallen from their path and help them reach their full potential. Okay. Não entendi o propósito da Malone. Oh, you poor girl. What am I going to do with you? A menina que cava. Congratulations, you just got a promotion. Meu Deus. Caralho, que imagem legal. Now that your journey has ended, what do you plan to do now?
E aí? Absolutely nothing. E com isso, Cat Ghost finalmente acaba. Mano. Oh, a trilha sonora do jogo. Do jogo não, do vídeo, né, pô? É muito bom, pô. É por isso que eu tô achando que vai dar direito autoral. Porque é muito bom, tá ligado? É muita coisa pra engolir, pra ser sincero. Esses 3 últimos episódios, mano, foram bem malucos. E muita coisa aconteceu até Realmente, aqui. Coisas que eu não consegui ligação, não consegui desvendar o que é algo que só o criador sabe. Pra mim, Cat Ghost é uma ligação. Foi um processo de aprendizagem pra Elon. Uma criança que se perdeu no seu caminho, ficou cega pelo seu objetivo, pisando nos outros, usando outras pessoas, e ela não aceitou que estava morta. Então queria viver pra sempre, só que no formato de informação, pra que ela seja lembrada pra sempre pelos outros seres. O que é impossível, mano, porque o universo inteiro é muito maior do que ela imaginava. Como diz a música que você ouviu, somos apenas partículas de poeira. Caralho! Tem a ver com a música. Ah, mano, caralho. Em lugar nenhum, através de um vazio sem fim. Somos as piscadas do tempo, agarrando-se aleatoriamente à vida. Tem um conforto em saber a verdade, que é que tudo que a gente faz não tem sentido, não importa. E assim ela aprendeu que você não tem controle de tudo, que você não deve usar as pessoas, que tem pessoas que se importam com você. E ela se deixou passar, aceitou que era seu fim, as almas dessa história foram coletadas para a chave, ela quebrou, como a gente viu no primeiro episódio, e se tornou uma rocha que vai ajudar outras crianças perdidas no seu caminho, assim como a Elon. Tem como a gente tirar muitas conclusões com esse final, com toda a questão dos universos, das portas, as almas que ela coletava, ela controlando o próprio universo dela após a morte, a menina que cavava, o ovo flutuando, os clones do Gideon, o bolo, a mulher do espelho. Será que isso tudo era um jogo? Ou pelo menos que partes eram um jogo? Porque o Gideon tava preso? O misterioso Skinwalker? É muita coisa ainda. E eu acho que coisa mesmo pra se eu soubesse caralho. o final disso aqui tudo e pudesse explicar toda a série, eu não sei se eu faria isso. Eu acho muito mais legal se algo misterioso e que não foi desvendado. Eu entendo o criador da série. Algo que as pessoas se juntam pra descobrir, fazer teorias, fazer ligações malucas. Comentário. Porque muita coisa Acho que ele funciona, juntou, muita acho que ele teoria juntou funciona, uma entendeu? comunidade Afinal, grande Cat pra Ghost caralho nessa se fala parada. de terror e comédia maluca que você vai descobrindo de pouco em pouco, mas não tudo. Não A tinha cada comédia aí episódio não, Goulart. vai fazendo na maioria das Tinha vezes comédia aí. as próprias Não ligações tinha que não, o mano. diabo está acontecendo aqui. São centenas de teorias que existem. E eu aqui, mano, apresentei várias informações sobre a série toda, as coisas mais concretas, mas ainda tem muito a ser desvendada. Eu terminei com esse final meio aberto, porque eu quero que vocês aí nos comentários conversem entre si, discutem, me ajudem também, mano, que pode ser tudo isso aqui, o que tá acontecendo nesse universo maluco do Cat Ghost. Eu queria agradecer os criadores também dessa série incrível, é muito boa mesmo, cara, eu fiquei muito boa, é contente boa, de é descobrir boa. isso aqui, e eu fiquei semanas fazendo esse vídeo, porque Cara. é algo único, sabe? Eu acho que merece muito mais reconhecimento, cada vez mais reconhecimento. Ainda mais aqui no Brasil, que não vi ninguém falando disso. Eu gostei muito de ter trabalhado nisso, eu sei que menos de 10% das pessoas vão ver até o final, mas mesmo assim foi muito bom ter feito algo diferente, cara. Apresentar algo diferente pra vocês. Eu nunca vi algo parecido com isso aqui, foi simplesmente sensacional. E eu sinceramente espero que tenham gostado disso aqui tudo. Se você gostou, não custa Muito nada, bom, né? mano. Desce aqui e deixa um like, por Já favor. deixei, mano. Tu acha que eu não ia deixar? Um vídeo futuro e é isso. Ah, mas o Goulart, mas e o último jogo, cara? Se você quiser ver, vai lá no canal do Cat Ghost e baixa. Enfim, é isso. Adeus e muito obrigado mais uma vez. Tchauzinho. Mano, essa música é muito boa, mano. Vejo você, filho. Mano, essa música é muito boa, na moral. Na moralzinha, é muito boa. Muito, mano. Putz, mano, eu também sei que nem todo mundo vai assistir até o final. Mas se você assistiu até aqui, tem quase 2 horas de vídeo. Comenta eu. Comenta eu, mano. Comenta eu. Eu vou deixar um coraçãozinho. Porque você é um guerreiro, tá ligado? Realmente a pessoa assistiu até o final. Puta que pariu, mano. Mano, então agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui, então. Deixa o like pra me ajudar, que ajuda demais, tá ligado? Você comentando eu sei que também você assiste até o final e que você gosta desse tipo de conteúdo. E eu trago futuramente, tanto que eu já gravei os outros vídeos de jogos que o Goulart trouxe, desses vídeos grandes do Goulart, tem todos aqui. Eu vou deixar, acho que eu vou deixar 2 aparecendo em cima e embaixo aqui, caso você queira acompanhar depois. Que eu acho difícil, né? Acabou 2 horas de vídeo, se eu assistir mais 2 horas não vai, então, mas fica aí. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado do react, se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem um like. Valeu, falou, fui.